Salve, salve, minha gente, sejam bem-vindos ao Foca e Vai, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. Hoje, antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou fazer aquela nossa colinha básica, tá, amor? Então vamos lá, hoje aqui a gente está com o nosso parceiro Convinhos novamente, tá? E sobre a linha de vinhos castas diferenciadas, a vinícola Giaretta, tá aqui, maravilhosa, nos prestigiando. Apresenta aí uma variedade de vinhos buscando expandir e diversificar as linhas já existentes. Para essa linha, buscou-se um terroir diferente da Serra Gaúcha, a Campanha Gaúcha, que tem se destacado pela excelência conquistada nas uvas. Sobre esse Cabernet Franc, que está aqui conosco hoje, maravilhoso, símbolo de desenvolvimento, crescimento e renovação. A árvore da vida representa a força da videira na busca pela melhor fruta, dia a dia. Safra a safra, crescendo e se fortalecendo à medida que resiste às forças da natureza, possibilitando subtrair o que de melhor pode oferecer a uva e permitindo se renovar cada vez mais. Vinho 100% Cabernet Franc, estagiou 4 meses em barricas de carvalho americano e está disponível nesse catálogo da Convinhos, ou seja, é uma nova casta que vem aqui com a Convinhos, eles já estão nos prestigiando e deixando aqui pra gente receber hoje o nosso convidado especial, né, amor? E para variar, a gente não toma só um vinho, a gente degusta uma história junto, né? Então, assim, muito maravilhoso. Os seguidores do Foca e Vai têm desconto, né, amor? Sempre. Tem no final, descontinho, vale lembrar, né? Porque para os no final eu coloco vinho, ali, inclusive vou reforçar, sempre vai nos nossos comentários, né? Principalmente na bio ali, isso aí. todos os descontos que a Convinhos tem conosco. E um ponto importantíssimo disso aqui, amor, não se esqueçam de, né, se inscrever no canal, compartilhem, ativem as notificações, então, né? É isso, estamos no Sempre. YouTube, né? Foca e Vai Podcast Foca e Vai Podcast. e Foca e Vai Podcast o quê? Corta. Não corta nada, vai. @Foca e Vai Podcast no YouTube e @Foca e Vai Pod no Instagram. Obrigada. Eu só fiz uma pegadinha pra ver se ela tava O esperta, cérebro tu viu, Jorge? bugou. O cérebro bugou. Bora lá. Mas nada que a gente não resolva Tá agora aqui, ó, com uma conversa desbloqueado. maravilhosa. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa da qual eu tive o prazer de conhecer no meu ambiente profissional. E tá aqui para contar a sua história, né? E dizer pra gente como que chegou, onde chegou, o que o fortaleceu. E eu vou apresentar um pouquinho do mini currículo, que não é tão mini assim, né? Mas a gente já vai... Eu não vou dizer quem ainda, para fazer um suspense. E aí depois a gente conhece a história dele. Então, vamos lá. Formação acadêmica específica, né, bem direcionada para a área de tecnologia da informação. Então, formado em informática com ênfase em análise de sistemas, MBA em gestão de negócios e tecnologia da informação, MBA em gestão de pessoas e MBA em liderança e gestão organizacional, MBA em filosofia e autoconhecimento. Olha só que interessante. Uso pessoal e profissional pela PUC, né? Experiência profissional. Atualmente trabalho em uma empresa de tecnologia sediada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, como head de relacionamento e experiência do cliente. Trabalhou durante 35 anos na área de tecnologia, foi de estagiário a gerente e atualmente é presidente da Sucesso, Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul. Como experiências de vida, luta por uma causa muito bonita, causa da adoção. É fundador do projeto Pais de Coração, que tem como propósito inspirar corações para a causa da adoção. Idealizador do projeto EP Adoção, junto com a PUC, com a doutora Sinara Dutra, do Ministério Público do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É idealizador do app Adote um Amanhã, junto com a PUC e doutora Sinara Dutra, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Idealizador da Corrida pela Adoção de Porto Alegre e tem como maior experiência e felicidade de vida a adoção de 2 filhos de coração. E nós estamos falando com Nilson. Nilson, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber. A gente quer que tu possa contar um pouquinho de toda a tua trajetória. A gente sabe que tu é uma referência no segmento que tu atua, como liderança,
né? Como história que inspira outras vidas, e é exatamente isso que a gente quer conhecer, para que tu possa aproveitar esse microfone e fazer com que a tua verdade, a tua mensagem chegue no coração de quem está ouvindo e ganhe o mundo aí afora, para a gente poder ter mais pessoas inspiradas na tua história também. Seja bem-vindo. Eu agradeço, assim, com coração bastante saltitante aqui com vocês. Já fiquei apaixonado, como eu disse. Que legal. Que a gente está aqui conversando, né? Agradeço o Rodrigo aí, primeira vez que a gente conversa, pelo menos. A Manu, eu já tive outra experiência que foi muito legal. Mas, olha, quando a gente apresenta o currículo de alguém, foi um mini currículo aí, né? Aí tem muito da experiência profissional da gente. Mas, na realidade, quem leva a gente não é só o profissional. Talvez o mundo hoje esteja descobrindo que são as pessoas, antes de tudo, né? Não é o principal, não é o profissional, né? O principal é como é que a gente vive nesse mundo tão agitado, com tanto amor para dar, com tantas pessoas precisando de ajuda de nós, né? Então, uma das formas, talvez, que eu tenha procurado fazer, né? Eu tinha que devolver isso para o mundo, porque o mundo me deu 2 filhos maravilhosos, é fazer essa causa da adoção, né? Que é uma causa que eu carrego comigo com muito amor, com muito carinho, e todas as vezes que eu vou naquelas crianças, que eu vou lá nos abrigos e vejo elas atrás de um papai e de uma mamãe, olha, isso aí é uma coisa assim que agita a gente por dentro, e que eu tenho 2 momentos. Um de muita alegria, porque quando eles chegam, eles te abraçam, te beijam, eles estão carentes daquilo e tu entrega aquilo e tal, e tu sai um pouco meio triste, porque eles perguntam para a doutora Sinara, como estava falando aqui, que ela é promotora da Infância e Juventude do Ministério Público, perguntam para ela, quando é que eu volto para minha família ou quando é que eu vou ser adotado, né? Então tu fica um pouco triste, mas ao mesmo tempo tem um alento teu quando tu sai lá de dentro e diz assim, que problemas que eu tenho? Eu não tenho problema. Eles têm um problema. É mais ou menos por aí que a gente pode falar, né? Que lindo. E eu já vou aproveitar e já vou contar para quem está nos assistindo que eu tive uma oportunidade de ouvir, né, o Nilson fazendo uma palestra para um grupo de pessoas específico, onde ele tinha um tema, profissionalmente falando, bem direcionado para tratar, mas o que mais me marcou realmente foi a tua história de vida a partir da adoção dos teus 2 filhos, e o quanto eu percebi naquela tua palestra que realmente tu estava ali na frente era um grupo de 40 pessoas, mais ou menos, 40, 45 pessoas. Isso. Que o que te levava para estar ali naquele momento, com um microfone na mão e todo mundo muito quieto, prestando atenção em ti, tinha uma força muito maior. Né? Era o Nilson ocupando o cargo X na empresa Y, mas que o que fazia com que tu estivesse ali era uma força de quem tu é como pessoa e de quem tu te constituiu a partir de todas as tuas experiências, e eu acho que a principal de vida é, de fato, a vinda dos 2, né? Aqui fora a gente estava falando um pouco, tu me dissesse que tu é apaixonada pela maternidade, né? Paternidade, isso na realidade é que nos faz, de certa forma, acordar todos os dias, né? Cada vez que eu levanto, abro meus olhos e digo, tem que ir, não tem aquele dia ruim que o cara não quer e tal. Não, mas peraí, tem 2 filhos, tem 2 caras aqui que eu amo, adoro, tenho que fazer alguma coisa, eles precisam de mim também, eu preciso deles, vamos embora. Aí vem o sol, vem tudo, vem eles. Pô, quando vê, tá a milhão pela vida, né? Isso é muito bom, a gente ter esse propósito, né? Eu gosto mais até da palavra que aí no curso de filosofia a gente aprendeu. Para nós, talvez, seja muito mais próximo a gente dizer como um sentido de vida, né? Eu acho que é um sentido de vida. Para as empresas fica bem o propósito, né, que a gente está trabalhando, mas o sentido de vida como humano, como ser humano, é bacana. Eu acho que todos nós temos um pouco, né? Que legal.
Nilson. O Viktor Frankl, né, que é uma pessoa que estudou bastante, fez a logoterapia, ele também falava sobre isso, que todos nós temos essa necessidade da busca do sentido de vida, e é uma verdade, né? E o sentido de vida não é um só, são vários sentidos que tu pode ter, né? E um dos sentidos que a gente tem, eu pelo menos aprendi, foi esse, né? De aprender com essas crianças e adolescentes que estão lá procurando um papai e uma mamãe, que de uma dor eles podem fazer um sentido de vida. Isto é, a partir do momento eu vi algum ou outro que não foi adotado, que aos 18 anos eles têm que sair de lá de dentro, vai para a rua, né? Quem adota talvez seja as drogas e outras coisas, ele sai de lá e tem um sentido para ele, ele vai fazer alguma coisa como, por exemplo, ter a sua própria família. Então ele vai lutar por isso. Então essa vontade de todos nós de ter sentido de vida é uma coisa que a gente sabe disso, né? A gente sente isso todos os dias. E me encanta perceber que na tua trajetória, muito possivelmente todos esses teus títulos, eles se misturam, né? Tu começa com formação numa área de exatas, né? E entende no meio do caminho a importância de trabalhar, né? Olhar para uma filosofia, para um autoconhecimento, para questões que refletem sobre a origem da vida e o decorrer disso, né? Então, me conta um pouquinho, quando que tu te deu conta que tu te interessava por trazer esse olhar para o teu mundo corporativo e para a carreira que tu escolheu, que é era uma carreira de exatas, né? O mundo organizacional, resultado, aquela coisa mais dura, digamos assim, muito focada em resultado. Em que momento tu percebeu, Nilson, que era necessário despertar o olhar para isso e, principalmente, fazer com que as empresas, ou a empresa que tu trabalhava no momento, entendesse que isso era importante? Não, é muito bacana a tua pergunta, porque aí não tem uma parte da minha vida que é um pouco anterior à informática, e foram 4 anos de zootecnia, e eu também fiz um vestibular para psicologia, passei em psicologia lá na Federal de Pernambuco, deixei a psicologia, fui para a zootecnia, achava que 4 anos seria... 4 anos, não, que eu gostava muito de bichinhos e tudo mais, e fui para os animalzinhos. Então, eu acho que quando a gente tem esse sentimento da psicologia, dos bichinhos e tudo mais, há alguma coisa dentro da gente que é do sentimento, que é da vida, Sim. que é do sangue que corre e tudo mais, não é da máquina pura, né? Mas indo mais especificamente na tua pergunta, né? Logo que eu fui alçado a ser gestor de tecnologia dentro da empresa onde eu trabalhava, né, eu disse, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Fui lá e fiz um MBA de tecnologia, né, negócios e tudo mais com tecnologia. Me dediquei um monte, fui na Fundação Getúlio Vargas, né, me afundei naquele negócio porque é um nome bacana, uma faculdade boa. E saí de lá e digo, não, agora tá pronto, tá tudo show aqui, agora vou dar show nesse negócio, minha carreira vai embora, vou resolver os problemas. Cheguei lá dentro da parte da tecnologia, não deu certo. Eu digo, por que não deu certo? É que eu não contei com as pessoas, né? Aí por isso que eu fui fazer gestão de pessoas, né? Aí sim que eu fui fazer gestão de pessoas pela segunda vez. Eu acho que aí caiu... Eu sempre gostei muito desse negócio de psicologia, né? Sempre li muita coisa sobre... Minha mãe é psicóloga, né? Então, e meu pai militar, olha só que coisa, né? Então, já me chamava a atenção essa parte da psicologia, li os livros dela, Freud, essas Legal. Coisas assim, eu achava bacana. Então, quando bateu esse negócio, eu comecei, aí logo depois eu fiz a gestão de pessoas lá dentro da Fundação Getúlio Vargas também, e aí tu começa a tratar sobre pessoas. Como é que tu vai tratar uma discordância entre pessoas, entre um grupo? Como é que tu faz isso, né? E aí tu vem não só pela teoria, mas quando tem muita gente que vai fazer um MBA que traz suas experiências da empresa, né? Então eu era um cara de tecnologia, eu era o único de tecnologia ali no meio, com várias psicólogas ali, né? Acho que a maioria era psicóloga, inclusive, né? E psicopedagogas, essa parte toda, né? De gestão de pessoas, recursos humanos e tal. E eu me admirei com aquilo. E eu acho que foi ali que eu
veio para valer. Aí depois eu fui para uma gestão mais organizacional e liderança, que eu acho que a liderança tem muito a ver, né, Manu, com essa parte de pessoas, né? E a liderança me mostrou muito que o resultado de um líder é o resultado da sua turma, né? Não é dele diretamente, é da turma que está com ele. Como é que tu faz essa turma produzir, né? E depois, aí sim, veio a filosofia e autoconhecimento, que é algo muito legal também, porque a filosofia, a gente, quando passa aí, a gente vai ficando mais velho. Antigamente eu não entendia muito bem isso. Pô, o que esses caras querem fazendo com filosofia e tal, e coisa, né? Pô, vai fazer outra coisa. Mas filosofia, quando tu começa a ler Sócrates, Platão, Schopenhauer, esses caras aí, né, Nietzsche, maravilhosos e tudo, que dá toda uma base para psicologia e tudo mais, tu diz, pô, esses caras passaram há tanto tempo atrás, passaram por essa terra aqui, deixaram tanta coisa para gente, então tu vai ver, o que é felicidade? Aí tem várias teorias sobre felicidade, né? Tu vai ver sobre tristeza, tem várias também. Então, tu começa a se dar conta que, no fundo, o que importa mesmo é essa parte aí das pessoas, né? Então, por isso que eu digo, o resultado, eu acho que traz muito para nós isso, me trouxe também, quando é líder, né? Quando vai para a liderança, que o resultado teu é o das pessoas que estão ali. Né? E me ajudou muito também, que eu acho que o lado pessoal, da vida pessoal da gente também ajuda. Vocês têm uma filhinha e sabem o quanto que ela ensina pra gente, né? Nossa, maior mestra. Todo dia, todo momento. Nossa maior mestra, sem dúvida. Os meus filhos são muito bons nisso, resiliência, né? Eu até trago comigo que, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é a maior lição que a gente traz, é o que a gente aprende com os nossos filhos e leva para lá, paternidade, maternidade, né? Esses dias eu estava ouvindo o Clóvis de Barros Filho, né, que é maravilhoso também, eu sou fã dele, ouço tudo dele, e uma das coisas que eu aprendi foi que o amor e a ética, eles são muito parecidos. Olha só que legal, que eu pelo menos ouvi, né? Eu tenho o maior amor pelos meus filhos. Tenho um amor enorme, exorbitante. É incondicional, né? É incondicional, isso que a gente não sabe de onde vem. E eu tenho. Medir, e o que a gente quer dos nossos filhos, né, Rodrigo? A gente quer o quê? Que eles sejam bem na vida, sejam felizes, né? Alcem profissionalmente, vão bem, né? Não mintam, digam a verdade, né? E isso é o amor. Cuidar deles, né? Tu ter cuidado com eles. Se tu virar o lado para dentro da empresa, talvez não tenha um componente amor como a gente tem pelo filho. Talvez seja um amor diferente, como seja, né? Mas eu não estou nessa discussão. Mas a ética em si, o que tu quer daquele que está junto contigo? Tu quer que ele não minta para ti. Que seja correto. Tu quer que ele seja correto. Tu quer o bem dele. Quer que ele vá adiante. Então, ele é muito parecido com isso, né? Então, são lições que a gente aprende dentro, são as maiores lições, eu acho, que tu traz lá para dentro da empresa. Como também ao contrário tu traz, né? Aquela vez que a gente esteve lá conversando, Manu, que tu me ouviu lá com as 40 pessoas, eu estava falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Eu não sou do couve, é aquilo, eu acho maravilhoso, mas qualquer coisa que a gente leia, eu acho que não pode ser como uma Bíblia que tu bota debaixo do braço, é aqui e tal, assim que eu vou ser produtivo, assim que eu vou ser feliz. Sim. Não, cada um tem seu jeito. Eu tenho meu jeito, o Rodrigo tem o dele, tu tem cada um, a gente tem que respeitar, cada um vai ser feliz da maneira que seja. Então, mas dentro dos 7 hábitos, e eu coloquei isso dentro da empresa lá com os que estavam conosco, porque o cara de TI, ele se não tem uma metodologia, ele não tem metodologia, ele não já tem nem nada. quer ouvir. Não quer nem ouvir, né? Já trava. Não, mas isso aqui, ó, tá uma metodologia estudada, os 7 hábitos, aí o cara fala, tem o primeiro, tem o segundo, aquela coisa mais serial e tudo, né? Não quebra a lógica dele, né? Mas tem 2 ali que eu acho muito interessante, que diz que é os mais difíceis, né? E que eu levo para minha vida, que a gente traz para os filhos. Seja proativo, que é o primeiro hábito, né? E o 5º hábito é compreenda para ser compreendido.
Se a gente levar isso, olha que legal. Tu vai lá pro teu filho e a gente muitas vezes... Primeiro, a gente tem que saber que nós somos o adulto da relação com os filhos, né? E aí tu toca, compreenda para ser compreendido. Então, o filho vem falar, muitas vezes a gente está com pressa, está com não sei o quê, ou não tem saco, ou não tem... Não, peraí, compreende, tenta. Fala para ele, eu compreendi. Talvez seja a melhor forma dele depois te escutar também. Sim. Primeiro ponto. E o seja proativo. A vida em si, todos nós, né? A gente vê esse mundo é muito reativo. É por demais reativo, né? E quando tu leva para o teu filho que ele tem que construir através da proatividade, é a melhor coisa que tem. Ele, ao invés de ser reativo a tudo, ele vai construir a vida dele, vai ser proativo quanto a isso. Até lá nas palestras que eu dou um exemplo sobre essa proatividade, né? Meu filho era pequenininho e eu levava todos os dias ele de manhã cedo para a escola, né? Ele tinha, acho, uns 5 anos, mais ou menos, não me lembro. E eu tocava umas musiquinhas e tinha uma música muito legal que ele saía cantando, aquelas músicas de criancinha, 7 horas da manhã, sabe, tu escutando, e ele cantava junto, mas eu saía dali encantado. E até a escola eu queria até botar o pé no freio para escutar mais ele ainda, de aquela vozinha macia, né, deliciosa. De criancinha, né, coisa linda aquilo. Eu chegava no colégio, aí eu deixava ele ali na Zona Sul, aí ele dizia assim para mim, pai, um beijo, me dava, pai, hoje eu vou fazer um gol para ti. Ai, de bicicleta, que pai. Delícia. De bicicleta, mas... Que pai mais e me dava um beijo possível, e dizia, né? Assim, pai, eu te amo, pai. E saía andando, né? E eu ficava no espelho retrovisor olhando ele, né? Sabe aquele passinho que eu fui... E até porque, diferente do Rodrigo, que é mais novo, né? Eu fui pai aos 50 anos com eles, né? Então eu já tinha essa coisa de querer olhar, então eu ficava paquerando ele, namorando ele pelo espelho, com as perninhas lá, até ele dobrar, né? E eu saía dali feliz da vida, com aquela música e tal. Quando eu entrava ali na Venceslau Escobar, o cara, aquele trânsito louco, buzinando. Né? E eu, sem querer, passei na frente de um cara, e o cara buzinou e me xingou, seu filho da puta, não sei o quê. E eu, ali me deu o estalo. Eu digo, cara, por que esse cara vai mandar na minha vida? Eu saio de um momento tão feliz, tão maravilhoso. Por que eu vou ser reativo? Ali que eu aprendi o que era ser proativo. Eu dei uma rezinha. Meu amigo, segue em frente que eu vou seguir aqui em frente com a minha parte boa aqui. Gentileza gera gentileza, né? E nessa hora Nessa hora tu deu... eu vou pegar o exemplo aqui só para complementar. Nesse momento, a tua ação foi literalmente tirar a luva e dar um tapa de luva. Né? E o uma expressão muito educada, né? O ditado que diz, eu quero ser feliz, não quero ter razão, ele se configura ali, né? Imediatamente. Nilson, tu trouxe uma história muito bacana. Eu vou dar um passinho para trás. Tu falaste que foi pai aos 50. Que idade estão teus filhos, em primeiro lugar, hoje? Os dois. Os dois vieram para nossa família, foi com 4 e com 7 anos, né? Que na adoção são idades mais velhas, né? E irmãos mais difíceis dessa parte de adoção. Hoje, um tem 18 e o outro 15. São 11 anos já de E eles são irmãos mesmo? São irmãos. São irmãos mesmo, pai? Entendi. São irmãos. E aí eu vou te perguntar o seguinte, tu disse que foi pai aos 50. Que momento aí dentro do Nilson tu entendeu que tu precisava, assim, que tu queria adotar? Eu vejo que tu tá envolvido, tem vários movimentos aqui, né? Ligados à adoção, a tudo isso. Que momento te despertou aí dentro? O que foi que aconteceu contigo? Disse, não, eu vou adotar. Porque a gente sabe que o processo também de adoção aqui no Brasil não é tão fácil, né? Não é uma coisa que, acordei, hoje eu vou adotar e amanhã tá... Não é assim que funciona. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho que momento foi isso que te despertou aí. Na realidade, tem vários momentos. Isso vai construindo, né, Rodrigo? Mas eu te diria assim, ó, eu adoro historinhas, né? E histórias que aconteceram mesmo. Minha mãe disse que eu sempre desejei adotar, né? Sempre, desde pequeno eu dizia que
talvez eu tinha essa veia que tu fala das pessoas e tudo já, apesar de ter feito a tecnologia, né? Enfrentei muito isso de eu não ser um cara puramente de tecnologia, né? Mas a minha mãe sempre me falou isso, que eu tinha vontade de adotar, e eu dizia para ela que eu era um adotivo e um biológico. E quando nós casamos, né? Nós ficamos 10 anos tentando filhos. A minha ex-esposa, ela não desejava um filho ainda adotivo. Ela era a favor, mas queria o biológico. E isso tem muito com a biologia da própria mulher, Sim, né? Dela querer ser mãe, né? E aí a gente tentou durante 10 anos e teve toda aquela história triste de perder o filho, de não conseguir, de tentar. Isso dói bastante, muito, né? A mulher fica muito doída quanto a isso. E a partir disso, então, a gente foi para... Quando chegou num certo momento, antes até de ter os filhos, a gente foi lá e fez a ficha da adoção. Quando nós fomos fazer a parte da adoção, tu passa por uma assistente social e uma psicóloga, né? E eu me lembro bem, e conto sempre essa historinha, que a psicóloga chegou para mim e perguntou assim, num certo momento, Nilson, mas por que tu queres ser... tu queres adotar? Eu disse assim, olha, eu quero adotar porque minha mãe sempre disse, que eu sempre disse a ela, eu tinha no coração esse negócio de ter, eu queria um biológico e tal. Aí ela parou e disse assim, não, isso aí não é a resposta. Por que tu queres adotar? Eu digo, olha, eu quero adotar porque eu posso ter o meu biológico. E aí eu vejo tanta criança nesse mundo precisando de alguém, de um pai, de uma mãe, de fazer um bem para ele e tudo mais, e por aí eu iria adotar. Aí ela disse, bom, é lindo o teu gesto, é maravilhoso, é de coração e tudo, mas essa criança, ela não quer um bem para ela não quer que faça um bem, ela quer um pai. Puta que pariu. Eu digo, não, isso foi uma facada no meu coração, né? Ela quer um pai, ela não quer alguém que faça bem para ela. Eu fui para casa e disse, Nilson, tu quer ser pai, cara? Eu quero ser pai. Ali é que me deu a conta assim, de dizer assim, olha, essa parte imagina hoje eu chegar para o meu filho e dizer, filho, eu fui fazer um bem. Eu fui fazer um gesto bacana para o mundo. Que nada, eu sou pai, tenho certeza absoluta que desde esse momento eu sou pai. Eu vim aqui para ser pai, né? Vim aqui para ser isso, pai, pronto. gosto pra caramba da paternidade. Tem dias que, da mesma forma, tem dias que eu amo meleco, como a gente estava dizendo, beijo e tudo mais. Eles já estão grandes, já não querem, mas quando eram menores, melecava, ainda tento melecar e tudo. Tem dias que eu quero jogar na parede. Não é fácil. Normal. Ainda mais adolescente, agora que eu estou passando, com um de 15 anos lá, que não é fácil esse negócio. Então aí eu acho que surgiu mesmo para valer. E, na realidade, quando a gente fala da adoção, a gente não... quer dizer, a gente tem que falar da adoção. E eu não tenho frescura quanto a isso, nem com meus filhos. Eu quero, eles não... Talvez não falem tanto assim, mas eu quero que seja um assunto normal. Porque, na realidade, o assunto não é a adoção. O assunto é ser pai. É isso. É ser pai, é ser mãe. Independente da forma, né? Independente da forma. Quantas Aí mulheres... Quem tá ali, quem tá criando, quem tá dando amor, quem tá direcionando, Rodrigo, quem tá ensinando, né? quantas histórias tu ouve aí que uma mãe bota no lixo um filho? Ai, E não o dá. filho biológico, que é pior, né? Que a gente ficou assim, Qualquer cara, até um bichinho a gente dói. Da onde isso, né? Então, a muito partir do doido. momento que tu traz, e para mim tá muito, Nilson, eu acho que quando a pessoa te perguntou e naquele momento tu não verbalizou, mas o que tu tinha na cabeça era o seguinte, eu tenho muito amor para dar. E eu quero ter alguém que eu possa doar esse amor de pai. É literalmente isso. Mas é que é uma tomada... É o que tu faz hoje, né? Uma tomada Literalmente de é o que tu faz com teus filhos. consciência, assim, que às vezes a gente precisa de ajuda pra gente, até pra gente saber o que realmente a gente quer, e se de fato a gente quer. Eu achei poderosíssima essa pergunta, porque eu acho que virou a chavezinha, Virou. né? E outra, né? Eu, pelo menos, que já trabalho há um bom tempo, tenho me dedicado a isso, né? Muitas vezes alguns casais vêm e dizem, nossa vida está muito chata, vamos adotar. Eu digo, opa, peraí, não é por aí. Eu conheci um casal que devolveu um filho adotado. No final, porque depois de 2 ou 3 meses.
que aconteceu? Devolveu porque, na realidade, eles queriam muito mais um parceiro para um filho biológico do que propriamente um filho. Sim. E aí a gente volta naquela tua colocação que tu dissesse, tem muita burocracia. Mas a burocracia em si, ela não é ruim. Não, e ela que bom que tu boa. encontrou uma pessoa preparada no sentido de cuidar desta criança. Ela tem que ter talvez mais infraestrutura, ser mais rápida e tudo mais. Mas a burocracia, e quantos que talvez que pedófilo e tudo mais que existe e tal. Como é que a gente vai fazer isso? O ser psicóloga sabe, o ser humano é surpreendente muitas vezes. E a gente fala que a gente tem, e não adianta, né? É a máquina mais poderosa essa aqui. E tu pode usar ela pro bem ou pro mal. E aí o exemplo que tu trouxe agora, né? As pessoas podem manipular muito bem a informação do jeito que quiser. Sim. Então, se não for... E aí até o ponto que eu trouxe da burocracia não é nem crucificando ou julgando, mas a gente sabe que o processo é burocrático. E tem que ser. Tem que ser. Porque tu tá mexendo com vidas ali, né? Tu tá mexendo com... É que nem ela te comentou. As crianças que estão aqui, elas querem uma família, um pai e uma mãe. Isso. Né? Então, tu imagina... Eu fico imaginando agora que tu falou, minha cabeça deu uma volta pensando... Imagina para uma criança... Eu não sei quantos anos, qual a idade dessa criança que ficou 2, 3 meses com aquelas pessoas que eram pais e devolveram. O que não passa na cabeça de uma criança dessa? Segundo abandono, ou terceiro, como seja. Tu imagina o tamanho do rombo que vai ter dentro dessa criança. Né? Então, eu digo assim que nós que somos pais e mães hoje, tu começa cada vez mais quando tu te torna pai e mãe, tu tem um sentimento aqui dentro que a gente não sabe explicar. Né? Literalmente isso, né, Nilson? Então, difícil explicar o amor. É só proteção. É só proteção que tu quer para aqueles serizinhos ali. E como tu mesmo disse, tem momentos que tu quer matar, sai da frente. Né? Mas isso é um sentimento de pai, de mãe. Pai e mãe. E faz parte, real, né? Faz parte. Então, é literalmente isso. Mas o ponto aqui que eu fico pensando de tudo isso que tu trouxe aqui também na tua fala e que eu quero emendar com uma pergunta é que, como tu mesmo falaste, tu foi pai com 50. E tu já tinha tua história de vida e profissional já bem construída e segue fazendo ela ainda. O que mudou dentro de ti a partir do momento que tu foi pai, olhando para as relações corporativas? Tu era um Nilson até os teus 50. Vamos chamar assim, dentro do teu mundo corporativo e trabalhando nas empresas. O que mudou aí a partir do momento que tu se tornou pai dentro do teu processo de trabalho também? Mudou muito. Eu acho que acelerou muito mais essa parte mais de pessoas que eu tenho e tudo mais. Uma das coisas que eu acho que é uma das palavras melhores que existe na adoção que a gente leva também para as empresas é solidariedade. A minha solidariedade com os meus filhos era solidário a ser pai e eles a serem filhos, porque a gente sente que eles estão atrás de um pai também. E eu estou atrás de filhos. Então, é uma solidariedade. Quando tu vai dentro de uma empresa, e eu estou dando uma só parte aí, né? Tu traz isso também. Quer dizer, todos ali, de uma forma ou outra, têm que ser solidários. Porque ou a gente está no propósito e no sentido de vida de trazer o pão para dentro de casa, para alimentar a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos, né? Ou tu está ali por um propósito maior, de ajudar e tudo mais. Então, quanto mais solidariedade tu tiver entre todos que estão ali, melhor vai ser o processo que a empresa espera de ti em termos de produtividade, né? Então, eu estou te dando um só ponto, mas eu já dei outros aqui, e que isso fez com que eu amadurecesse. O amadurecimento e a experiência. Para mim, as pessoas... Tu pode pegar um guri, o meu filho, de 18 anos. Meu filho hoje é maravilhoso, de 18 anos, né? Bonitão pra caramba, né? É o pai babão. Filha de vocês, quando crescer, vai ficar apaixonada, assim, né? É o pai babão. É isso aí. Mas ele é um cara muito maduro. Ele tem maturidade. Ele sabe o que é certo, o que é errado. Mas o que está faltando para ele? A experiência. A experiência é quando tu passa pelos processos. Então, a partir do momento que eu tive a experiência, e vocês têm sentido isso, eu acho, já há 3 anos, né?
A partir do momento que tu começa a te conhecer, porque tu vai num autoconhecimento, conhecendo teus sentimentos, e se tu é aberto a isso, a conversar contigo mesmo e tudo mais, isso vai te dar uma qualidade e encorajamento de enfrentar as coisas dentro da empresa também. E os próprios desafios profissionais e tudo mais, de podcast, como seja, tu se sente maior para isso, né? Tu se sente bem para isso. Mais né? forte também, né? Mais forte tu vai pela tua experiência e com a tua maturidade. Porque essa conversa conosco mesmo, né, é muito legal. Eu concordo plenamente contigo que tá tudo aqui, né? Mas tem aquela frasezinha que diz assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, muitas vezes, então é um meio termo aqui, a gente tem que sempre estar medindo. Aí é que está a graça da coisa, né? Já pensou se fosse tudo aqui ou tudo aqui? A graça está em tu equilibrar isso, né? E isso é super importante, né, Nilson? Porque até um pouquinho antes a gente estava conversando aqui que eu te disse, né, que hoje dentro do meu processo de gestão, a Manu também é muito parecida. Eu talvez um pouco mais, né? Eu digo para a Manu assim, e a experiência vai nos dando isso, eu sou muito mais emoção do que razão. Então é bem como tu disse, é daqui para cá e daqui para cá. Então essa troca é fundamental. Mas tu não pode só agir aqui. Porque nós estamos trabalhando com pessoas, nós estamos aqui lidando com pessoas, né? O nosso dia a dia, independente... Tu acorda, é como tu mesmo disse, tu acorda, tá ali o teu sentido de vida. Os teus filhos. Tu vai trabalhar, tu encontra lá o teu propósito. Que praticamente são a mesma coisa, só muda a palavra. Tem que mas estar alinhado, né? Mas o sentido é praticamente o mesmo, como tu trouxe no exemplo, e faz total sentido mesmo. A empresa busca o propósito, que está linkado através das pessoas. E tu está buscando teu sentido de vida, né, linkado ao que tu tem dentro de ti que tu alimenta, né? Então, isso é super importante. Eu vou fazer uma correção na tua fala. Faz. Porque... Ela sempre faz isso. Sempre. É porque tu falaste a meu respeito e eu gostaria muito de dizer um pouco de como se dá o processo dentro de mim. É, por isso que eu falei que tu é um pouquinho diferente de mim. Eu sou muito mais. Mas é aí que tá. Eu não sou... Eu confesso para vocês que eu escuto absolutamente hoje, com maturidade, me conhecendo muito mais do que no passado, eu escuto absolutamente tudo que meu coração me diz. A diferença é que no processo de chegar na boca para falar, passou pelo cérebro e aí eu já consegui entender o ambiente que eu tô, né? Com quem eu tô falando, qual é o objetivo que eu desejo atingir, e aí pode parecer que a razão tomou conta. Talvez na fala, na forma como eu tô me colocando, mas com certeza vem do coração, porque senão não faz sentido para mim. Ah, não, isso é total. E isso eu só queria fazer essa correção, porque eu acho que isso é um detalhe sutil, mas bem importante. No momento em que a gente também se conhece, e a gente aqui tá falando de gestão, de liderança, eu acho que a gente tem que ter maturidade para saber que quando a gente tá trabalhando com pessoas, a matemática não é exata. 1 mais 1 não é 2. Né? Vai ser 3, vai ser 4, vai ser o resultado que tiver ali vai configurar. E a gente tem que ter essa sensibilidade para lidar com isso e automaticamente conseguir dali extrair o melhor de todos no ambiente, não só de quem está lidando, de quem está trabalhando conosco, porque eu sou líder numa pegada muito de servir as pessoas que estão trabalhando para mim. Eu não, eu poderia... Mas esse é o processo da liderança, né? Mas nem todo mundo percebe dessa forma, porque eu sirvo para a empresa, eu preciso gerar resultado, mas eu preciso servir para a minha equipe. Eu não sou a dona da razão, eu não defino absolutamente nada sozinha. Eu preciso saber e ouvir, conhecer as pessoas que trabalham comigo, não para mim. Entende? Então, eu me configuro muito, tento ser assim. Tem vezes que eu preciso tomar decisões e talvez eu não consiga consultar antes, que faz parte, tá tudo certo. Eu acho que se a gente consegue entender o que é o que, onde está cada coisa, mas principalmente conseguir fazer com que o processo do que o coração nos diz chegue na nossa boca, eu acho que a gente ganha muitos benefícios, a gente consegue ter muito mais sucesso assim, no desfecho das coisas. Eu concordo contigo, sabe? No sentido de que, como eu disse, é um equilíbrio. Exato. Não é mais o coração, mais a razão, cada um tem a sua parte, né?
Muitas vezes ser racional é muito bom, outras vezes ser do coração Isso é muito aí. bom. Exatamente. Como é que tu faz isso? Tem a ocasião, tem o momento Sem ali, dúvida. né? Exatamente, e eu vou fazer uma outra correção. Isso aqui é um podcast de casal, viu, Nilson? É porque a gente Por isso tem, que eu tô bebendo aqui tem um uma a gente, vinhozinho gentileza. bom aí. O Jorge sabe, o Jorge sempre aparece nos comentários, né, Jorge? É porque o que acontece? O A Jorge é gente, teu testemunha, é, né? o Jorge é minha testemunha, né, Jorge? Ainda bem que eu já tive uma, né, Nilson? É verdade. Não, brincadeiras à parte, é que a gente brinca muito, porque eu sou muito da relação que a gente conversa, eu e a Manu, eu sou o cara lá de casa, sou o cara que é o manteiga, né? Eu não posso olhar filme que eu sou o chorão, né? Tamo junto Dependendo, nessa. é. Tamo junto. E a Manu chora, mas a Manu é muito, ela consegue segurar muito mais do que eu. Algumas situações. Então eu brinco que eu sou o chorão, né? Agora ela tá mais. Eu acho que depois que virou mãe, Ah, com total. certeza. virou uma com manteiga certeza. também. Porque antes não era. Antes ela me olhava e dizia assim, já tá chorando. É verdade. Né? E aí Ah, eu vou- ofereço um papelzinho, que é uma lencinha. né? Aí hoje não, hoje ela tá junto comigo. Então qualquer coisa que a gente olhe assim um pouquinho mais que mexa com o emocional, tá os dois que nem manteiga. Os dois não querem nem se olhar. Tão duro olhando uma série, daqui a pouco se olha assim, pá, se escorrendo. Mas sabe que é água, tão né? bom isso, porque daí Isso é muito gostoso. a gente enxuga as lágrimas meio junto, se olha, nem fala, mas tá os dois refletindo sobre a mensagem que cada um É. absorveu do seu jeito. Isso é muito bom. Isso é gostosíssimo. E aí eu ia te perguntar, Nilson, o que aí dentro do Nilson aí faz com que... Eu já sei que uma das respostas é teus filhos, tá? Mas além dos teus filhos, o que faz assim tu vibrar, tu pular, teu coração assim energizar de uma maneira absurda assim que tu não pode estar sempre explodindo de alegria? O que faz o Nilson assim vibrar? O que faz eu vibrar, além do meu colorado, Essa parte tu corta, tá, Jorge? Não, essa parte a gente mantém. Além de casal, né? Aqui é colorado e aqui é gremista. Ótimo Então já isso. viu, né? o que me faz, assim, para valer, é todas as ações aquelas que são para o bem. Isso sim, isso me vibra, isso eu gosto, isso eu adoro. Filme, vídeo, real, quando eu vejo alguma coisa do bem, isso sim, isso é o que mais me traz assim, me deixa alegre. Qualquer gesto que seja, a gente mesmo vendo alguém ajudar uma velhinha, vamos dizer, a atravessar a rua, isso nos dá uma gratidão, uma felicidade enorme, né? Isso me faz vibrar quando eu vejo alguma coisa assim, né? A gente agora fez 2 aplicativos muito legal, que é para ajudar também, né? E na causa da adoção, mas eu já vi aplicativos que foram lá. Esses dias me apresentaram um aplicativo muito legal, que é o WAG, ele se chama, né? Que é tu fazer o bem para as pessoas, tu ganha pontos naquilo. E vai ganhando só que legal. pontos. Quer dizer, e isso surgiu a partir do momento que essa pessoa estava ajudando alguém na chuva a empurrar um carro, uma coisa assim, mais ou menos. Olha só. Quantos gestos, né? Então, todas as vezes que eu vejo esses gestos, isso eu pulo de alegria. Se eu estou no meio da rua e vejo alguém ajudando alguém, quantas vezes a gente passa assim, para o carro, putz, eu vou empurrar o carro ali com aquele cara ali, vou ajudar ele a sair, ele está em desespero, alguma coisa, né? Ou está sendo uma mulher xingada por um homem, alguma coisa, tu vai lá ajudar. Todas as vezes que eu vejo qualquer coisa de ajuda, essa parte onde as pessoas se reúnem para dar comida, leite, ou o que seja, ou dar uma vaga de uma faculdade, essas coisas todas eu acho que é o que mais me emociona, né? Claro, é evidente que toda a evolução dos meus filhos, né, que eu não estou falando aqui, essa me dá uma alegria imensa, né? Então isso, meu coração, sim, eu acho que todas as vezes que eu vejo as pessoas crescerem, fazerem o bem, isso me dá, sim, né? Eu até digo, todas as pessoas que são do bem, eu já chamo de amigo. Porque é do bem, eu chamo de amigo. Meu amigo e tudo mais, porque eu acho que está aí. A gente tem um bem comum nessa amizade aí de fazer o bem. E o legal que esses amigos, eles querem... Vocês já notaram, claro, todos nós notamos que um amigo é muito bom para tu chorar na frente dele, ele ter o ombro dele para ele fazer... Mas é muito legal também
E mais ainda ele se torna teu amigo quando ele vibra por ti, quando tu tá fazendo algo legal, tu tá subindo, tu tá fazendo, sei lá, indo mais além, né? Ganhando, e ele diz assim, pô, que legal que tu tá indo bem, né? Então eu acho que da mesma forma, pá, que legal que tu tá fazendo bem para a sociedade. Então isso aí eu acho que é uma das coisas que vibra. Que bom. Pena que, eu só vou fazer um comentário, teu Colorado não tá te dando muita alegria. Ai, Mas olha, como eu te disse, eu tenho 62 anos. Ele já me deu muita alegria. Isso é verdade. Passado. Muita alegria. Passado, presente, todos eles me dão. Que bom. Só, eu vou te dizer, sabe por quê? Não, eu sei demais, disso, né? Mas assim, uma das coisas também, se a gente trazer aqui, mesmo a gente querendo, a gente tira também do futebol, da torcida, do todo lições, tanto para a vida pessoal quanto para a vida de liderança, de equipes, de tudo. A gente traz isso. Eu levar meus filhos comigo hoje para o futebol, e eles adoram ir no estádio de futebol, né? Claro que o bolso se vai, né? Porque aquelas pipocas, aqueles troços, é tudo caro pra caramba, né? Caro. E eles querem tudo, né? E vai a pizza, vai tudo, né? Mas é maravilhoso eles estarem lá vibrando comigo e tudo mais. Eu acho que ali se forma uma união entre nós muito boa, né? Então o futebol em si, eu acho que ele também, o esporte em si, né? Ele ensina, né? Então também muitas vezes quando eu estou lá, vejo lá um técnico com toda aquela pressão, como é que ele é um líder de um grupo com 50 mil no estádio, como é que esse líder vai se comportar numa derrota, alguma coisa, né? E aí a gente leva também para nós, né? Isso. Esses dias até desculpe, não. Esses dias até um amigo foi fazer uma gozação, é natural, eu adoro essas flautas e tudo, não tem? E aí tava lá comigo dizendo, Nilson, tu levou teus filhos no estádio e tal, e eles perderam, não sei o que e tal, e um amigaço que eu adoro ele, e eu respondi para ele, olha, eu posso ter perdido, o Colorado ter perdido no placar, mas com meus filhos foi legal, porque eu vi eles tristes, eu vi como é que eles enfrentam a derrota. E ainda assim não desistiram do nosso Colorado, porque o que é mais forte é a paixão, é a lealdade. Isso. E era exatamente essa interrupção que eu faria na tua fala, justamente para dizer o seguinte, aí abrindo um parênteses para refletirmos juntos. O que eu percebo, tá? E a gente está falando do futebol, mas dos esportes em geral. As pessoas... E aí vamos usar o exemplo do futebol. As pessoas... O que vincula uma torcida a um time de futebol? A paixão, né? A famosa conhecida paixão. O que é paixão? É sentimento, é emoção. Nesse laboratório, que é um estádio de futebol, se a gente for olhar em termos comportamentais, a gente vê de tudo. A gente vê desde pessoas sendo, né, nascendo até pessoas morrendo. Recentemente tivemos, horrível. Infelizmente, né, perdemos uma menina super jovem em São Paulo na torcida do Palmeiras. E aquilo me tocou bastante, porque a gente vai de um extremo ao outro no mesmo ambiente. Mas o que é isso? O que faz com que as pessoas se entreguem de corpo e alma para algo e que cheguem ao ponto de cometer um ato tão drástico que é contra a vida de outra pessoa? Sentimento, ainda que exacerbado, ainda que incontrolável, mas são sentimentos, são emoções, isso rege a nossa vida, não é verdade? Isso até no ambiente de trabalho, porque se a gente for ver, o ser humano, ele tem que ser o mesmo. Quando as pessoas dizem, no ambiente de trabalho tu não pode ser quem tu é. Problema. Temos um problema. Tem que ser como é. Né? Eu, pelo menos, né, tenho tentado estudar alguma coisa sobre o que a gente está falando aqui, sobre paixão e amor. Eu acho que tem algo aqui que, não só nas torcidas, como na vida de todos nós, a paixão ela é muito narcisista. Ela é o que tu queres. Quando eu vejo aquela guria bonita, alguma coisa, me apaixonei. Comecei a conversar com ela não é mais aquilo que eu pensava dela, né? Começa a derrubar. Eu tive um filho, eu vejo na adoção, esse meu filho aqui vai ser um engenheiro, vai ser não sei o quê, vai ser um guri educado e tudo mais. E não é. Porque a vida é diferente. Exato. A paixão é narcisista. Eu estou olhando de uma forma diferente se tu tem amor. Vamos dizer, será que se esse cara lá que está
jogou e tudo mais num âmbito geral, talvez eu seja exagerado aqui, mas se tem amor no coração, pelo amor de Deus, o cara não vai fazer um troço desse, sabendo que pode ter uma criança, um pai, alguma coisa, né? É um equilíbrio emocional, concordo plenamente contigo, mas quanto mais a gente tem essa parte do amor, e que a gente estava insistindo que talvez lá em cima das instituições, das empresas, tem que se discutir mais esses sentimentos, né? Não só o dinheiro, né, que é importante e tudo mais, mas essa parte talvez fosse melhor. Muitas vezes eu vejo assim a própria educação das crianças, né? Até uma historinha legal sobre isso. Eu estou nos grupos de adoção ali, e aí uma das coisas que eu vejo é da preocupação dos pais sempre na parte de educação. Não, agora ele é meu filho, eu tenho que botar ele para estudar, né? E aí eu digo, pô, mas para estudar? Aí eu digo assim, será que é para estudar? Aí eu me lembro uma vez eu fui jogar um futebol com meus filhos e tal, final de ano eu tô saindo do futebol, todo mundo suado, fedorento dentro do carro e tudo mais. Aí o preto, o mais velho, chegou para mim e disse assim, pai, a gente vai ganhar alguma coisa de Natal? Eu digo, olha, filho, aí ele já correu na frente. Não, pai, eu li os livros, passei de ano, fiquei bem e tudo mais. Olha o que tu me cobrou, olha. Aí eu digo, que nem projeto, né? Projeto. Eu entreguei o projeto. Aí eu disse, filho, tu vai sim, né, ganhar e tudo mais. Por quê? Porque o mais importante que o pai e a mãe te dão é a educação, é os estudos e tudo mais. Aí o Batatinha, que é o meu outro menor, atrás no carro disse, não é não, pai. Eu digo, é sim, eu fui enfático, é sim, é educação, os pais têm que dar educação e tudo mais para os filhos. E ele, não é não, pai. Eu digo, mas como que não é? Olha só. Aí eu disse, olha, os estudos, ele vai te dar uma visão de mundo muito melhor, talvez tu seja muito mais feliz, tu tenha muitas coisas para conhecer, imagina a geografia, essas coisas e tudo mais, tu conhecendo o mundo, e ainda pode te dar um dinheirinho. Ele, mas não é não, pai. Eu digo, mas como que não é? Ele virou e disse, o mais importante, pai, é o amor. Ai, olha só. Mais uma lição de vida aí pra tu... E o que tu falou, Nilson? Aí o que eu tava trazendo. Ah, é verdade, meu filho, tu tens toda a razão. Mas aí é que eu trago, né? Então, tanto para os filhos, como a gente estava dizendo assim, qualquer filho, a gente tem que pensar no amor. Dá o amor para ele, porque é isso que vai dar segurança para ele, isso que vai dar a vida para ele inteira, vai dar toda a base. Quando tu vai lá na psicologia, no freudiano, como seja, tu vai ver que está tudo mais. Eu sempre digo, ó, 2 pessoas abandonando, como seja, no mundo, entre 8 bilhões de pessoas, são as mais importantes da tua vida, teu pai e tua mãe. Ele pode ter te abandonado, tu vai levar lá adiante. Eu já vi histórias de pessoas com 40 anos que são filhos adotivos e levam até hoje, tanto o pai adotivo quanto o pai biológico, ou a mãe e o pai, quanto a isso. Então, para a gente dar mesmo, para valer, e por isso que eu estava falando sobre o amor, que eu acho que isso é uma palavra muito importante, né? A gente tem que aprender sobre isso, tem que conversar mais sobre isso, saber entender. E aí vou para a filosofia. A filosofia tem um amor, tanto o amor entre casal, o amor de amigos, né? O amor da vida em si, do teu sentido. Então, tem vários amores. Mas, então, a gente podia ir na educação e, ao invés, muitas vezes, de estar fazendo só a matemática, bota a parte de sentimentos, talvez, lá, né? Sem talvez dúvida. Esse rapaz lá que jogou essa garrafa e tudo mais, fazendo, se ele tivesse, talvez, o amor no coração, é meio utópico, eu sei, da minha parte, né? Talvez ele não fizesse uma bobagem dessa, né? Deus o livre, um filho meu pegar uma garrafa e jogar. Quer dizer que eu vou me sentir falho, sei que a vida pode ter dado outras coisas para ele, mas é duro. Ó, eu acho que ele não faria isso, né? Eu acho que seria muito difícil ele fazer isso. Pelo menos os valores que tu ensinou e o amor que tu deu, tu espera que isso não aconteça, né? Isso que é o que a gente espera. Só que tu falou de utopia, né? A gente fala... Olha só, a gente tá todo mundo meio com o bico seco. A gente... eu ia falar. A gente... Eu já vou complementar aqui a minha fala. Tu falaste de
utopia no processo, vou chamar de educação, né? Vou falar nesse formato. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque a gente falou em um outro podcast nosso, a gente comentou que as escolas, né, elas não estão preparadas. Porque elas preparam as pessoas para aprender a matemática, ali ensino religioso, geografia, história e tal. Beleza. O que isso de fato, e aí não estou falando, e aqui não quero que levem ao pé da letra dizendo que não precisa estudar, muito pelo contrário. Mas o que de fato isso tu vai usar na tua vida adulta, na tua vida de maturidade que tu vai construir para ti, como futuro. Como tu mesmo disse, tu quer ensinar teus filhos para que teus filhos tenham uma condição de vida melhor, que sejam íntegros e tal. Beleza. Mas será que ele vai, lá, quando ele estiver adulto, ele vai utilizar que a Revolução Farroupilha foi importante? Cara, para conhecer um pouquinho da história, beleza. Será que ele vai utilizar que o Paraná faz divisa com Santa Catarina, que é geografia? Beleza. O que falta nas escolas que a gente comentou muito foi educação financeira, que é a primeira coisa que eles não ensinam. E emocional. E eu acho que aí é onde entra o que tu falaste agora da utopia, que é o que a gente vê que falta, né? Porque, tipo assim, é muito fria a relação. Eu entro lá e pode ser que tenham professores e a gente tem histórias, inclusive filmes que se transformaram em filmes, que eu acho que é um filme super antigo, não vou lembrar o nome agora, Sidney Poitier era o nome do ator na época lá, um ator americano negro, mesmo, muito antigo, que é O Mestre com Carinho, é o nome do filme. Fantástico, acho que é de 70 e poucos. Eu olhei esse filme, acho que umas 200. Quem vê pensa que eu sou velho, não é? Que eu tenho irmãos muito mais velhos que eu, então eu tive que olhar. Isso aí nem existia na minha vida. Ninguém. Eu era piá. Mas é lindo esse filme. Eu não vi. Ele é fantástico, esse filme. É um filme antiguíssimo. E que ele pega... E eu abri aqui um pedacinho. Ele entrou numa escola onde só tinha alunos assim... deturpados, aquela história toda, e ele, com amor e com carinho, ele foi transformando o poder do afeto. Aquele filme e transformou, assim, a turma dele fantástica. Então, foi um filme, assim, muito bacana, muito antigo, acho que é de 70 e poucos mesmo. E aí vem muito ao encontro que tu falaste, olha só, um filme de 70 e poucos, que já se falava, né, em amor nessas relações, na educação. Nós estamos em 2023, e a gente não evoluiu na emoção dentro das escolas. A gente segue ainda um formato frio e calculista. Eu entro lá para aprender matemática, português, inglês, seja o que for, passou de ano e tchau e vai embora. Né? Então, como a relação é fria, né? E o quanto tu não usa, de fato, tudo aquilo que tu aprendeu lá, né? Porque falta muita coisa ainda, né? Até acho que a gente usa, tá? Termos, né? Vamos chamar assim, para não dizer que não usa tudo, né? Porque a educação que depende faz muito parte, do né? que é usar, né? Vamos dizer, é muito gostoso a gente saber que tem o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, quem é a capital de quem e tal, a matemática. É importantíssimo. É importante até porque a gente faz. Eu te entendi quanto a isso. Mas o quanto, meu filho também, esses dias ele me perguntou, mas o que eu vou querer saber cosseno, onde é que eu vou usar e tal? Eu digo, olha, cosseno, talvez se tu fosse vai fazer engenharia, alguma coisa, tu vai usar e tal, né? O cosseno e o... Até já esqueceu. Eu já esqueci. É que seno e cosseno. Seno e cosseno. Mas tempo, né? eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a gente fala tanto em educação, e a gente olhar assim, tem muitas escolas hoje que elas têm a construção delas está no século XIX, mais ou menos. As aulas são dadas no século 20. E a gurizada está tudo no século 21. Isso aí. Então há uma diferença, uma dicotomia. Por que a gente não trouxe de lá para cá, 21, agora a gente não atualiza? Emoções eu acho legal, financeiro eu acho legal, mas tem uma coisa que esses dias eu estava conversando com a escola do meu filho, né? Eu tenho que educar, claro, mas a escola só servia hoje
mundo que a gente vive. Eu não estou dizendo que está fora isso, eu acho que é importante, mas só viver para fazer com que teu filho seja um bom profissional, porque é isso que eles estão lá fazendo, é para te entrar no mercado de trabalho. É isso aí. Não é para educar em si, né? Aquelas coisas menos importantes estão ficando para trás. A religião, de uma certa forma, ela também ajuda. As outras coisas, a filosofia, a gurizada não dá muita bola e tudo mais. Mas é importante que viesse tudo isso junto, né? Então, eu acho que a escola mesmo, ela tem que se atualizar para esse século XXI. Ela tem todas as ferramentas, ela tem pessoas maravilhosas para fazer isso, do coração mesmo, olhar para ajudar a educar nossos filhos. Meu filho, eu estou tendo alguns problemas com meu filho, naturais, todo filho, mas normal. Ele suspenso. Esses dias eu fui lá na escola porque meu filho tinha sido suspenso, mandaram ele voltar para casa. Aí eu cheguei na escola e disse, mas voltar para casa? Sim, ele volta, vai para casa e fica lá. Eu digo, olha, não tem outra forma de vocês fazerem, porque olha só, sai eu do trabalho correndo para pegar ele, sai a mãe dele também que está trabalhando, ele está aqui, vocês suspendem ele. Mas ele vai para casa e vocês é que tem que ver o que vocês vão fazer com ele. Eu digo, mas me diz uma coisa, será que não seria melhor, ao invés de vocês suspenderem, vocês darem tipo uma coisa para eles fazerem? Vai agora para a biblioteca e vai sei lá, fazer alguma coisa na biblioteca. Faz um trabalho. Não sei o quê. Vai fazer uma exposição. Algo vai útil. Pintar. Vai na capelinha pensar do que tu fez. Agora eles botam... Não, peraí. Vai pra cá, que castigo é esse, né? Vai para casa, né? Eu digo, mas será que vocês estão educando ele? Né? Aí... Teve uma hora que uma delas disse para mim assim, não, mas vê que está dando o resultado. Eu digo, não, o que está dando o resultado não é isso, não. É os bate-papos, que eu vi que eles estavam bem interessados com meu filho. Eu digo, é o bate-papo que vocês estão falando com ele, é conversando com ele, é eu e a mãe dele conversando. Mas esse negócio de suspender e ir para casa... não serve mais no século XXI. Exatamente. E aí até para retratar, porque eu tenho professores também na família, tá? Eu tenho professoras. Aqui o comentário não é que a gente tire, né, a matemática, o inglês, o espanhol, o português, muito pelo contrário, isso é fundamental. O que eu acho que falta é o que a gente literalmente falou. São algumas, talvez, cadeiras, alguns ensinamentos mais específicos, é o que a gente falou, emoção, financeiro, talvez alguma outra coisa, que aí sim eu acho que nós vamos preparar melhor os jovens pro que vem, né? Porque a gente está num mundo tão tecnológico hoje, a gente fala muito sobre isso aí, mano, muito, 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 o quanto a tecnologia tomou conta das nossas relações, né? Demais. E eu não estou dizendo que não é importante. A gente está numa era super importante, né? Entendemos. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, sim, voltar uns passinhos para trás e também buscar essa relação humana, né? Com certeza. Que é o que falta, né? Porque tem vezes que tu tá no mesmo ambiente, tu tá te mandando WhatsApp. Não é, falando tecnologicamente. Né? Exatamente. Esses dias eu cheguei pro meu filho, pô, mas tu tá aí nesse computador, vai te socializar, vai falar com teus amigos, não sei o que e tal. Ele disse, mas meus amigos eu tô falando, pai, eu tô socializando, tá com todos. Então eu digo, pai, eu é que tenho que me olhar. Então é um equilíbrio. Então, tá bom, tu tá se socializando, mas é o seguinte, tem uma hora que tu desliga aí, vai jogar teu futebol, vai ter essa relação mais no vivo, corpo, né? É isso aí. Isso aí, Mas não te preocupa com o julgamento aqui, a gente sabe que dependendo do que a gente fala pode ser mal interpretado, mas a gente entendeu. Mas sem julgamentos é mais pra direcionar. E na verdade, quando a gente fala sobre especialmente sobre esses dois temas, é porque a gente vê que hoje, infelizmente, as escolas elas preparam para o vestibular, para um concurso, para carreira e não para a vida. Isso, então a gente precisaria repensar. Não estou dizendo que é totalmente responsabilidade dela. Não, é minha responsabilidade. Não, a gente como tem pai, que dividir. mas ele pode me ajudar sem quanto dúvida, a isso, né? E aí cada vez mais assim, quando a gente fala, porque daí quando a gente fala de emoções, não é uma matemática exata. A gente não consegue transformar muitas ações que envolvem emoção e
e o impacto de algumas ações tomadas pela emoção, a gente não consegue transformar num indicador de performance, por exemplo. Eu posso te dar um exemplo aqui. Será que uma matéria chamada gestão de conflitos para essa gurizada não seria legal? Né? Quantos conflitos existem? Como é que tu tá, quando tu entra num conflito, como é que tu vai agir, como é que vai ser e tudo mais? Exatamente. Frustração. Tu trabalhar a frustração também. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Super básico, tem gente. várias coisas aí que a escola pode nos ajudar. Estamos viajando aqui, tu viu, né, Jorge? Mas isso é importante. Não, mas o viajar concatenado com o que a gente vive. Então não é um viajar distante. É que às vezes parece assim... É um viajar necessário e real. Isso é um real. desejo, né, Nilson? Porque a gente nós somos pais, então a gente tem essa preocupação, né? Por vezes parece utopia, mas é super importante isso. Muito. O quanto isso deveria estar presente no nosso dia a dia, né? E queira ou não queira, nós... É difícil falar sobre isso, porque o homem de Kiev veio agora, né? O homem de Kiev, ele estava preso lá durante anos e ele todos os dias ele andava e todo mundo andava ao redor de um poste que tinha para o mesmo lado, sempre para a esquerda. Sempre. E um dia ele começou a ir para ao contrário, para a direita. Me fez lembrar isso, a partir do momento que tu tá sendo levado por uma massa, isso é muito ruim. Efeito manada, né? Então, o efeito manada, quando tu virou ali pro Jorge e disse, olha, a gente está viajando aqui, é um certo cuidado com isso da gente estar falando coisas que não é a maioria que pensa. E que bom, porque a gente não se encaixa tanto no movimento, eu e o Rodrigo especialmente, né? A gente não se encaixa muito no movimento da maioria, e eu acho que esses são os nossos diferenciais no nosso mundo corporativo, porque a gente pensa a gente pensa sobre as coisas antes de tudo, da gente emitir uma opinião e principalmente o pensar o que sentir ao receber a informação. O que eu tô sentindo com essa informação? Às vezes, entre eu e ele, a gente tava conversando, vindo pra cá, olha só. Ele acredita em coisas, seres extraterrestres e coisa do gênero. Eu já sou mais cética e eu tenho a minha opinião. Eu não acredito. Só que aí, não é que eu não acredite em extraterrestre e ele acredita. É que a gente começou a entrar tanto na conversa, olha a viagem, né, do casal, vindo pra cá. Que a gente foi muito além de somente esse conceito, existe ou não existe ser extraterrestre. A gente começou a repensar e refletir sobre absolutamente tudo que acontece, governo, tudo, a gente foi longe. E a gente discorda veementemente do ponto de vista um do outro. E, ao mesmo tempo, a gente se entende super bem e a gente se respeita. Eu brinco com ele, às vezes toco nesse assunto e tal, e ele recebe bem. E eu acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa saber o que a gente sente quando a gente recebe uma informação ou qualquer situação que aconteça na nossa vida, para daí depois a gente conseguir reagir aberto, a isso, né? Estar aberto a ouvir o outro lado, a pensar, a tentar entender e tudo mais. Exatamente. Tem um livro chamado, há muito tempo, Eram os Deuses Astronautas. Eu também gosto muito dessa parte, viu? Muitas vezes a gente pensa, olha, a gente é tão pequenininho no universo, exatamente, eu não sei o tamanho do troço, eu conheço muito pouco. Eu falei isso para ela no carro, disse assim... Eu não posso dizer não e nem sim. É muito imenso, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Né? As pessoas me perguntam, vamos dizer, sei lá, falam de Deus, né? Eu sou agnóstico. Tem gente que não aceita que eu seja agnóstico. E agnóstico é muito mais, não é em cima do muro. Ele está dizendo assim, cara, eu não acredito nem desacredito. Eu não tenho razões suficientes dentro de mim para saber, mas eu respeito todas. Mas tem horas, sim, que me dá vontade de rezar e acreditar, sim, que Deus está ali comigo. Né? E tem horas que eu acho que não, né? Que não está junto. Então é natural eu trazer o agnóstico, né? São sentimentos. Acho que é muito fácil ser, vamos dizer, ateu. Eu acho que é muito fácil o cara dizer assim, não, eu sou ateu. Pronto. É muito fácil isso. É até uma certa limitação, né?
da gente, né? Exatamente. É. Tu sabe que a gente entrou nesse assunto Olha onde porque... a gente foi parar, né? Veja bem. Mas é legal porque a gente... Vocês é que estão me levando a gente pra vindo isso. pra cá e a gente falando isso aí. Eu comentei pra Manu, parece até ser, às vezes parece ser prepotência nossa. A gente já sabe que somos somente nós nesse universo imenso. Eu falei pra ela. E ela, mas tu acredita? E eu sou... Se eu não falar... Acho que a palavra que tu trouxe agnóstico é muito bom. Porque eu sou que nem São Tomé. Algumas coisas eu só acredito vendo. Sim. Mas eu não desacredito, que eu falei pra ela. Eu acho que tem coisas super importantes que eu não duvido. Eu acho porque que isso tem dá um coisas que próximo acontecem. episódio, viu? Tem coisas que acontecem que me levam a crer que existe sim. E tu trouxe o ponto de Deus que, como eu disse, como eu sou como São Tomé, eu não desacredito. Eu tenho lá minha Bíblia. Eu oro todas as noites, eu rezo para minhas filhas e tal, para nós, como família. Mas eu tenho muito forte isso, eu tenho a minha fé. A minha fé é do que eu acredito que é. Agora, mas tu acredita que existe um Deus? Tem algum ser maior. Não sei o que é. Então, Eu acho que a gente tem que entra num marcar outro um ponto de próximo religião, né? Mas, podcast enfim. para falar sobre as crenças. Mas Eu acho exatamente, que eu acho que é mais isso mesmo nesse sentido. Mas já vou aproveitar todo esse Não, engate deixa eu aqui. Tu quer fazer uma pergunta? Porque eu já faz um tempo que quero fazer uma Tu viu, Jorge? pergunta que está vinculada a um assunto Esse que a aqui gente também dá falou pra comer, né? antes. É bom. Que eu vou voltar tudo, tá? Que Tá. não existe muita estrutura, né? Pronta. A gente vai indo conforme a gente tem vontade. Mas eu quero te fazer essa pergunta. Voltando lá para a questão da adoção, quando vocês decidiram em família adotar, vocês tinham em mente adotar um e o outro veio no processo? Ou vocês já sabiam que vocês queriam adotar 2? Como é que se deu isso? Essa é uma pergunta muito legal. Sabe por quê, mano? Porque o processo em si, a gente, como eu disse, a gente olha e acha que, eu quero assim, eu quero desde o início parecido com o biológico, mas a adoção é bem diferente. Quando nós fomos fazer a ficha de adoção perguntava lá, quer um com irmãos, 2, 3, 4, 5? E eu virei para ela e falei, a gente não tem experiência nenhuma, vamos botar um aqui, um só. Com doença, sem doença, não temos experiência, não vamos. Queres com até 2 anos, até 10, até 5, até não sei. Não temos experiência, vamos botar um. Depois do processo como um todo, a ex-esposa foi ela como arquiteta, ela foi fazer um trabalho num abrigo, numa casa de acolhida, e lá ela olhou 2 e se apaixonou por eles. E um dia chegou em casa e disse assim, amor, achei nosso filho. Eu digo, achou, vamos lá, vamos buscar, vamos lá. Ela disse assim, vamos lá ver os irmãozinhos. Eu, irmãos? 2? Como assim? O cara de tecnologia, homem, disse, processo. peraí, arrebentou meu processo aqui, quanto vai custar isso? Que trabalho vai dar isso? Que o homem é bravo contra essa mulher, é o lado mais, né? Exatamente. Aí eu fui lá, né? Ela, tá, vamos lá ver, né? E eu fiquei meio assim, 2 e tal. Cheguei lá, aí primeiro veio o preto. O preto veio com uma medalhinha, né? De um time, e ele estava aqui, e era o do Grêmio, né? Chegou com a medalhinha do Grêmio e botou na minha mão, é pra ti. Aí eu olhei e digo, olha, o tio não é desse time, é de outro time. Ele tirou a medalhinha e saiu correndo. Eu não quero mais também. Eu digo, já era, né? Não vai. Não vai rolar, não deu. Quer nada Ele comigo, vai né? Não gostar deu de mim. match, né? Aí voltou ele com a medalhinha do Inter. Ai, querido. E me deu, eu digo, esse aqui tranquilamente tem a ver, né? O outro Batatinha estava lá meio num canto assim, aí disse, vai lá conhecer o Batatinha. Eu fui lá conhecer, né? Quando eu cheguei lá para conhecer ele, aí ele estava cantando uma música. Ele começou a cantar uma música para mim, ele pequenininho, 4 anos, né? Então, cantando aquela musiquinha, e era uma música que que tinha a palavra pai, mas era pai entre as mulheres e tal, uma coisa mais... Mas eu estava carente daquela palavra pai também, né? Eu comecei a escutar ele, né? E me maravilhar com ele.
De repente começou a vir outras crianças maiores que ele, com mais idade, até de 16, 17 anos, e cantar também para mim aquela música. E começaram a botar ele para trás. E eu comecei a ficar meio assim, né? Ué, onde é que ele está? Mas eu olhava para aquelas crianças e elas estavam olhando para mim e praticamente dizendo assim, olha, além dele tem nós aqui para sermos adotados. Nossa Senhora. Eu também estou querendo um pai. Aquilo me doeu tanto, né? Nossa. Quando chegou lá, eu fui lá, peguei ele e tal. Quando a gente saiu lá do abrigo, eu disse assim, olha, vai os dois lá para casa. Então foi quando bateu assim. Aí eu digo assim que a mesma coisa, né, é o coração. Ela olhou, se apaixonou. Ela disse, queria uma criancinha, ela sempre quis uma criancinha. Quando olhou, os dois são meus filhos, são os dois. Confirmou. E eu fui ao contrário, quer dizer, ao contrário não, a mesma forma. Pô, foi ali uma parte mais emotiva, racional e tal. Pum, Ai, que lindo. fechou e foi. Isso ficou marcado para nós. E aí, já falando de uma coisa bacana, a gente, quando fez o aplicativo Adoção, né? Que hoje, graças a Deus, eu digo, hoje tem mais de 150 crianças de difícil adoção adotadas por ele desde 2018. Ai, que legal. demais. E é show isso, né? Eu sempre disse para a gurizada que estava desenvolvendo, eu digo, olha, se acontecer uma adoção, já pagou tudo. Sim. Então, 150 Nossa. é maravilhoso, né? E o primeiro casal que adotou tinha uma história muito parecida com a nossa. Foi lá, fez a ficha, queria o perfil era 1 até 2 anos e tal, e coisa. Adotou um casal, um de 11, outro de 12. Ai, que legal. Um casalzinho, são felizes, maravilhosos até que demais hoje. isso. Porque na realidade esse negócio do amor e tudo mais, como a gente estava falando, são quebras de paradigmas que vem, a adoção veio quebrando um monte de paradigma meu, de dizer, olha aqui, ó, cara, o que vale mesmo é o teu olho, o teu sentimento, o momento, o amor, o carinho, tudo isso e pam, aí sim que dá essa parte de pai e filho. Eu fico completamente, por isso que eu digo, eu sou tomada pela emoção, porque eu fico completamente, de fato, tocada por histórias assim, sabe? A gente fica tocada. Total. E digo mais, né? Tu que está no momento ainda de 3 anos e mãe, e mãe aprende muito, né? Se tu fosse... A minha mãe tem 84 anos, 85. Aos 82, mais ou menos, eu levei ela num abrigo. Ela chegou lá, ela primeiro não queria ir, agora ela não quer ir mais. Porque ela não consegue se segurar nas emoções vendo aquelas crianças. Imagina, Sim, né? Então a gente Totalmente traz essa parte compreensível. humana da empatia, tu chegar lá e, putz, olha só. Né? E eu vou aproveitar para falar sobre o aplicativo, os 2 aplicativos aqui com vocês, né? Que eu tenho muito... Que é uma forma da gente ajudar. Olha, eu tenho muitas pessoas que me procuram para ter filhos, como é que é a adoção e tudo mais, e eu adoro falar sobre isso, né? Fico sempre à disposição das pessoas que quiserem falar, porque eu acho que quando as pessoas chegam no momento da adoção, muitas vezes elas estão muito doídas. Tem alguns que não. Tem alguns que já mais velhos, já fizeram seus filhos e tudo e querem de novo, né? E muitas vezes vem até como um sentido de vida e tudo mais, de ter filho de novo e tal. Mas tem muitas que vêm doída, né? E é muito legal quando tu começa a ajudar essas pessoas a terem um filho, né? Tu vê mulheres com 3 anos, 4 anos, com um quartinho pronto, esperando o nenê, o filho, o que seja, e quando ganha é maravilhoso. E pais também fazendo isso, né? Então o projeto Pais de Coração, que nasceu contando um pouquinho da história dele, né? Porque foi dele que nasceu os aplicativos. O projeto Pais de Coração é que quando meus filhos vieram, né, eu comecei a fazer muitas historinhas, né, deles. Comecei a escrever. Para mim, eu gosto muito de escrever. Fiz várias histórias e eu digo que foi transcrito, porque o que acontecia eu botava ali com a ponta do coração, como disse um amigo meu, né? E aí eu
as pessoas começavam a me perguntar como é que está sendo essa parte de paternidade e tudo. E eu, na época, no Facebook, né, isso começou em 2014, por ali, 15, por aí, né, era Facebook naquela época. Eu fechei a minha rede e os amigos liam e conversavam. Mas, Nilson, tu tem que fazer um livro disso, não sei o que. Eu digo, não vou fazer livro, não é por aí que eu quero. São histórias, eu divido com vocês porque são meus amigos e tal. E eu gosto disso, né? Aí chegou um dia lá na empresa onde eu trabalhava, chegou um pessoal de marketing social e começou a contar uma história de uma senhora que ajudava e tal. E eu digo, olha, eu tenho... Aí eu contei minha história e eles quiseram ler as historinhas. Eles voltaram, vão fazer um livro disso, Nilson. Olha que eu disse, um livro disso? Eu digo, não tenho porquê. Né? Meu ego, graças a Deus, está muito bem administrado, não preciso disso. Sou feliz com meus filhos, não quero fazer nada disso. Não, mas tu pode ajudar muita gente. Daí deu, né? Ajudar pronto, né? Aí eu digo, não, vamos fazer. Aí a gente fez o livro. Antes de fazer, eu disse, será que é legal as histórias mesmo? Vou procurar um cara. Aí procurei o Marcos Piangers. Nossa. Tu foi falar com um cara que é... Um cara que esses dias me encontrei com ele, ele se lembra muito de tudo. Aí eu fui lá no Marcos, dei 3 historinhas para ele. Uma de quando eu ensinei meu filho a andar de bicicleta, né? Ele leu as 3 histórias e depois me mandou um e-mail que eu tenho até hoje guardado. Nilson, maravilhoso, pode tocar adiante. E a historinha da bicicleta foi a que mais tocou. Eu digo, bom, então eu tenho também a parte... Gente, como tecnologia, né, tem que ter essa parte mais racional. Eu digo, não, então tem uma coisa legal. Aí lancei o livro na Feira do Livro, em 2016, né? E aí, quando eu fui fazer o lançamento, a turma de tecnologia, que é o mundo onde eu vivo, me ajudou muito. E a gente foi num evento chamado Mesas de TI, né, do CEPROGS, que é um sindicato das empresas de tecnologia. Nós lançamos lá, junto com a Sucesso, onde eu estou hoje como presidente, né? Lançamos nesse onde tinha vários CIOs, vários executivos de TI, uma turma de TI. E, ao mesmo tempo, eu disse ali, olha, o livro está aqui e tal, a gente precisa de ajuda para lançar, mas também tem uma ideia. A gente pensar pequeno e pensar grande não dá o mesmo trabalho. E a ideia é se toda a tecnologia está mudando o mundo... tu vai em qualquer lugar do mundo, tu pega um Uber, né? Tu vai em qualquer lugar do mundo, tu aluga uma casa, o que seja, através do Airbnb, como seja. Por que tu não pode, de um lado, os papais e mamães e do outro, os filhos, as crianças e adolescentes aptos a serem adotados e a gente não faz um match disso, né? Total. Aí, total, né? Dali nasceu a ideia... Aí a gente começou. A primeira pessoa que eu tive comigo foi a doutora Sinara, que veio, que ela é promotora da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma pessoa maravilhosa pela causa e tudo. Ela é nosso ícone assim para essa parte da adoção. Abraçou, tomamos vários cafezinhos, fomos vendo quem é que podia. Eu tinha amigos, comecei a juntar e de repente veio a PUC. A PUC veio e abraçou o projeto junto com o pessoal da Apple, da academia da Apple. Eu fui lá e digo, não, primeiro me falaram da Apple. Eu digo, olha, deixa eu ir lá conversar, porque eu acho que esse é um projeto que não pode vir alguém somente para outras coisas, que seja para o comercial, para o marketing, até entendo isso. Mas eu quero pessoas com coração mesmo, que estejam a fim de fazer com que essas crianças encontrem papai e mamãe, né? Aí eu fui lá, fiz a apresentação, eles choraram pra caramba, adoraram a apresentação, né? E vamos fazer. Aí fizeram a concepção do aplicativo como um todo, 2 turmas, né? Da PUC, né? Tava o professor Arruda lá, um amigão meu, deve conhecer o Eduardo Arruda, né? Sim. Ele, é tu, Nilson, que está na frente disso, vamos fazer, não sei. Que ele disse que nenhum aluno dele faltava às aulas, o que ele não tinha visto antes. Por quê? Porque a gurizada queria fazer o diferencial mesmo. Isso era legal de ver. Aí eles construíram todo o aplicativo, claro que não saiu com todos os testes, com tudo, mas saiu alguma coisa dali.
a gente foi falar com... Aí estava também no projeto, estava o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça acolheu o aplicativo, adaptou o aplicativo. Me lembro de falar com gestores de TI, me lembro de ter falado com alguns juízes lá e tudo. E a doutora Sinara, claro, com toda a parte que ela tem, né, de promotora, também conseguiu. Toda a experiência disso. E influência, Em né? 10 de agosto de 2018, a gente lançou o aplicativo Adoção. E foi lá no Pão dos Pobres, né? E foi muito linda a festa. E foi assim uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, porque eu sempre digo assim, para fazer o bem, a gente muitas vezes acha que não, mas tem muita gente querendo fazer o bem. Tinha mais de 40 pessoas lá que participaram de uma maneira ou de outra. E eu digo, eram códigos de amor que foram feitos ali e outras pessoas juntas, todas elas se uniram por uma causa bacana para a sociedade. Que né? demais. Legal. Aí saiu o aplicativo, né? E aí eu fico imaginando que, e aí voltando àquele assunto da proatividade e da reatividade, né? Eu vejo muitas vezes a adoção por aí. A gente pensa sempre na reatividade, ter mais presídios, muitas vezes diminuir a idade de 18 para 16, para 12, para não sei quantos anos, né? A gente pensa toda essa reatividade, como é que a gente vai fazer com esse ser humano que se desviou de alguma maneira. Por que tudo isso, muitas vezes... Vocês sabem quantas casas de acolhida tem em Porto Alegre? Faço a menor ideia. Não tenho ideia também. 70 casas. 70 casas de acolhida. Sabe quantas crianças e adolescentes estão dentro delas? Não. Mais ou menos 800. Meu Deus. Agora me diz uma coisa, isso não é... Tu vai pegar aquelas 800 e diminuir, botar para zero. Não, tá toda hora entrando e saindo. É sempre. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque essa é uma parte escondida ainda. Escondida. E por que a gente não é proativo e vai lá e dá toda a condição para esse ser humaninho lá ser um bom cidadão final? Por que a gente não vai lá e dá escolas melhores, tudo de bom para ele, né? Para ele ir lá adiante. Aí quando tu para numa sinaleira e vem um cara com, sei lá, 17 eu não digo, mais de 18 anos, tu fecha o vidro, tu não quer saber, tu despreza, tu nem olha para a cara dele e tudo mais. Será que a gente também não tem culpa nisso? Eu sempre me pergunto isso, né? Tem uns que tu não vai recuperar, é claro, isso é evidente. Sim. Mas tem muitos que a gente tem que compreender, no meu ponto de vista. Não é fácil tu crescer lá. Eu vejo crianças lá, eu vi uma criança lá, ela estava sem os dentinhos, já tinha uns 11 anos mais ou menos, ela pedia para pentear o cabelo dela, cheio de piolinho, tinha sido estuprada pelo pai, pelo tio, passava fome, passava não sei quantas... O que esse ser humano vai ser no futuro? Se tu não der um apoio psicológico, educacional e tudo mais. É duro isso. Então eu digo, a proatividade seja proativo, é uma coisa boa. Vai lá na raiz e faz alguma coisa. Então o projeto em si é para isso, né? Então o aplicativo tenta fazer com que essas crianças de difícil colocação, porque todos querem até 2 anos, mulher, loirinha, olho claro, é assim a sociedade. E essas outras que são tão lindas quanto, né? Que vem de lá, e tu pode sim ter, e fica uma coisa muito legal essa paixão entre pais, os adotivos. Uma família adotiva, ela tem um amor imenso. Por quê? Porque a sociedade fez com que a gente acredite que a relação de sangue ela é forte, mas ela também não é forte. E então as crianças e os pais que tem a parte da adoção, elas estão sempre na luta por essa união. Sim. A criança tem muito medo de ser abandonado, o adolescente. E o pai também, a mãe tem muito medo que seus filhos lhe abandonem. Então há uma relação, como eu disse, de solidariedade. A mãe e o pai têm muito medo. Mãe, principalmente,
que diga, não, eu vou conhecer os pais biológicos, ai, meu Deus, vai me abandonar. Pior que o amor é tão forte que não abandona. Não abandona. É, Não tem é como, porque né? não é o laço sanguíneo. Porque Não a é gente, só o biológico, a né, gente amor? vê mães Os e laços. pais entregando os seus filhos. Botando no lixo. Botando no lixo, né? Entendi. Literalmente, alguns, inclusive, matando as crianças, né? Então, assim, não é isso. Não, não é. Não é isso. Ah, mas que demais esse projeto aí que O nasceu. e o Pais de aconteceu, né? Coração. Aí vocês leram ali dentro, que também tem um outro que saiu, que agora foi lançado. Me desculpem de fazer uma certa propaganda, mas aonde eu trabalho Por hoje... favor, não se desculpe. Aproveite o microfone. Foi muito legal, porque foi da mesma forma, mais ou menos, né? A gente vinha numa ideia de que aos 18 anos essas crianças já adolescentes saem do abrigo, né? Muitos deles vão até morar ao lado, se não são adotados, vão morar ao lado para não perder os vínculos. Todo mundo ajuda a ter fogão, geladeira, essas coisas. E tem outros que saem pelo mundo afora. Ali esses dias o João, que é o gestor ali da casa ali do Pão dos Pobres, me contou, Nilson, cheguei aqui no portão, o rapaz maravilhoso, com 18 anos, abracei ele e tudo mais, ele saiu com uma mochilinha e um dinheirinho, que vai juntando um dinheirinho pequeno para ele, foi para a rua, e triste, que ele não queria sair do Pão dos Pobres, né, que eles têm ali, um abrigo também, uma casa de acolhida, saiu. Ele disse que no outro dia estava dormindo no banco da frente, tinham roubado ele tinha apanhado, ele estava chorando e tudo mais. Então, é muito difícil também a assistência para quando eles saem aos 18. Pensando nisso, e eu falando sobre propósito de vida, sobre sentido de vida, o que é que a gente pode dar quando ele sai dessas casas? Foi isso pensado o Adote um Amanhã, que é o outro aplicativo. O que seria o Adote o Amanhã? A gente começou a olhar que essas crianças e adolescentes que estão lá, elas têm necessidade, e muita gente me procurava assim, Nilson, como é que eu posso ajudar? De qualquer forma eu quero ajudar. E eu acho que as ajudas podem ser de todas as formas. Se tu não quer ir lá nas crianças, se tu dá dinheiro, tu tá ajudando também. De qualquer forma tu tá. O que eles mais necessitam é da atenção e das pessoas estarem lá, olhando olho no olho. Isso podem contar que é o maior bem que tu faz, é tu ir nessas casas e estar com eles ali. Então, com essa parte onde eu tinha que ir para a internet, tinha que telefonar lá para a doutora Sinara, para ver onde é que tinha uma casa de acolhida, para a pessoa chegar lá, falar com a coordenadora da casa, para ver o que estava necessitando, se era um colchão, se era um móvel, se era alguma coisa. A partir disso, o aplicativo começou, de um lado, a pegar todas essas casas de acolhida e botar as necessidades que elas precisam. Então, a necessidade, eu estou necessitando de um ar-condicionado aqui, ou uma leva de ar-condicionado que o calor está muito grande. Então, ela pede no aplicativo e a população do outro lado se cadastra também e vê se tem condições. Muitas vezes a gente tem um ar-condicionado bom e vai botar um melhor, ou com BTU maior, ou o que seja. Por que eu não entrego um armário e tudo? Mas é como eu digo, e não só... então elas botam todas essas necessidades e tudo, né? E também tem o lado da casa de acolhida, que a gente também fez isso no aplicativo Adoção, que é a criança ou adolescente se expressar do que ele está precisando. Uma coisa é tu olhar uma tabela com o que está necessitando, ou uma tabela, quantos irmãos tem, se tem doença. Outra coisa é tu ver a criança falando. Olha, eu preciso de um óculos porque eu quero ver minhas aulas melhor e tudo mais. Eu preciso de um computador, de um celular para eu assistir aula, para eu ver que eu faço um exercício e tal. Várias coisas. Então, quando tu te emociona quando tu vê a criança. E assim também no aplicativo Adoção a gente já tinha utilizado isso para ele falar, sou do Colorado. Esse aí é meu filho, que lindo, ele cantando, ele se expressando e tudo. E dessa forma também a gente trouxe para o aplicativo Adote um Amanhã, a mesma coisa.
E do outro lado também, tudo aquilo que tu tem, tu também pode oferecer. Eu vou trocar minha sala inteira, porque eu quero uma sala nova e tudo mais. O que eu vou fazer com essa sala? Vou doar. Entra no aplicativo, bota ali o que tu vai doar, e lá do outro lado, o Ministério Público olha, que é ele que cuida das casas de acolhida, e diz, olha, vou mandar para uma dessas 70 casas. Vamos ver quem é que tem necessidade e tudo mais, né? E acontece de ter isso. Mas ao mesmo tempo, nós pensamos o seguinte, eu sempre tenho dito isso, tu dá o peixe e tu dá a vara de pescar. Vamos dizer, por um acaso, né, Rodrigo, que tu saiba inglês bem. Tu não pode dar uma aula de inglês para essas crianças? Perfeito. Tu está dando o quê? A vara de pescar. Se a criança aos 18 anos, se ela souber inglês no mercado aí, vai ser muito melhor. Tu pode dar um curso de cabeleireiro, de pintar unhas? Por que não que tu pode oferecer, né, Manu, para eles e eles saírem com alguma coisa ali? Uma faculdade não pode dar um curso de alguma coisa que ele tenha lá? Então, tu dá, além da vara de pescar, né, tu dá também o peixe. Claro. Os dois tu tem condições. Talvez quando chega aos 18, ele saia um cidadão melhor se ele não for adotado, né? Então, é uma forma de proatividade também. Muito Hoje já tem, ele foi lançado agora há pouco, essa a licença que eu peço para vocês. Eu hoje estou trabalhando na GX2, que fica no Instituto Caldeira. A concepção foi feita pela PUC, e todo o desenvolvimento a gente levou lá para dentro da empresa. Que demais. E ela, uma empresa jovem, 13 anos, 14 anos que tem. E o bacana é que seus gestores, né, seus CEOs, né, são 2 sócios, um com 42, outro com 38, se não me engano. A idade, jovens, já com essa pegada jovem de ajudar as pessoas. Então, ao invés de... Porque isso tem um custo para dentro da empresa para fazer. Ao invés de ter esse custo, ele traz para ajudar outras pessoas. Ele ganha no marketing? Ganha, claro, mas eu acho que é direito de todos eles que fazem isso. Troca, né? Mas é uma troca bacana. A doutora Sinara estava falando com ela, já tem centenas, e eles estão até com dificuldades de administrar tudo que está vindo, está indo e tudo mais. Olha só que bacana. Muito bom. Bom, né? Bom demais. A gente fica feliz com isso, sabe? Adote um amanhã. Adote um amanhã. É só chegar aí, tá no iOS, no Android, é só chegar lá. Adote um amanhã. Aí essa é aberto para toda a população. A gente coloca nos Vai estar na descrição do vídeo ali depois, tudo direitinho, Isso. todos os endereços, tudo que for, a gente coloca bem direitinho. E para aquelas pessoas que estão olhando pela adoção, né? Aí tem o Adoção, que é o outro aplicativo. Adoção e Adote um Amanhã. Isso. O Adoção, no caso, ele tem 2 formas, né? Se tu tá cadastrado no Sistema Nacional da Adoção, tu tem um número que esse registro, tu entra com o registro no Adoção, aí tu vai ver os vídeos, tudo que mostra dele, as crianças, tudo que estão ali para ter um papai e uma mamãe. Agora, se tu não tem esse registro, tu também entra nele, só que tu tem as figurinhas só, né? Tem uns desenhos lá, mas tu pelo menos vai saber se tem irmão, se não tem, quantos são. Começa a te familiarizar com o processo. Tem todas a parte demais. burocrática, como é que tu faz a tua ficha, quais são os primeiros passos e tudo, para uma orientação para quem quer ter. Ai, sem comentários, parabéns. Esse parabéns eu sempre tenho dito, é para todos, porque ninguém... Não é, sem dúvida. Não é eu que claro, né, sem é dúvida. todos, não tem como fazer todo sozinho. Todo mundo que abraça, né? Todos, e que todos, coloca todos. A sua parcela de energia. Isso. Se cabe aqui oferecer a nossa Esse força para contribuir, vocês já estão contribuindo um monte aqui. De todas as formas. A gente já pensou? Olha só que legal se alguém um dia ligar para vocês e diz, olha,
tudo aconteceu quando eu Nossa. assisti vocês aí. Eu hoje tenho um filho. Assim, Você vai acho- vir contar a história aqui depois. Com Traz certeza. aqui. Isso. Óbvio E que a eu gente traz trago aqui. todos os lenços Olha, que eu vou me debulhar. Isso. Olha, eu fiz uma adoção lá para uma criança. Sem só dúvida. que Porque de eu um vi o computador, podcast de vocês barato. e eu já tava dizendo, ah, que fantástico. Esse não é o Eu já melhor. fico muito feliz. Nossa. Eu já vou Esse é ficar o resultado. completamente feliz. Exatamente. Esse é o que a gente deseja, Sem né? dúvida. Bah, que demais. E a outra que tu falasse, que a gente tem também feito, já vai para a quarta, né? A gente fez 3 corridas pela adoção. As corridas pela adoção é um momento maravilhoso. Tu corre? Claro. Eu corro, mas na corrida eu não corro, eu corro 5 quilômetros Tá. mais ou menos, né? Já corro, mas atualmente são os 5 ali que eu faço tranquilamente e tal. Mas na corrida eu pego o menor, eu pego de 3, porque eu quero ficar interativo com as pessoas e a Sim. corrida tu fica muito tempo Sim, lá, mais de sim, meia hora sim. correndo, e eu quero interatividade, porque é legal, porque vão às casas de acolhida, vão as crianças e os adolescentes lá. Então quando tu vê, a gente quer evoluir. Que legal se tu puder correr com um daqueles gurizinhos, guriazinha do teu lado e tudo mais, tu vendo. E eu tenho um certo pensamento assim, que quando tu vai correr lá, tu não vai correr pelo tempo, por nada, para ganhar. A medalha é maravilhosa, todo mundo ganha. Tu vai correr pela causa, e eu sempre digo assim, vocês vão ajudar na corrida dessa gurizada por um papai e uma mamãe, porque eles estão correndo atrás de um papai e uma mamãe. Literalmente, né? Aos 2 anos é muito fácil ser adotado. Aos 2 anos, são 90% dos cadastrados desejam essa criança. Agora, 10% só que vai até os 18 anos, mais ou menos 17, 18 anos, que tem a pretensão de adotar essas crianças. E a maioria nos abrigos são essas que têm irmãos, que são mais velhos e tudo mais, como a gente diz, né? E é difícil tu chegar lá e olhar essa gurizada ainda com um sonho de 12, que ela tem 12, 15 anos, dizendo que ela quer um papai e uma mamãe. É duro. Quem é o Nilson hoje? Depois de tudo isso que viveu, todos esses aprendizados, vida pessoal, vida profissional, como é que hoje tu te enxerga, assim, na vida? Olha, eu trago para mim hoje, né, de algumas dificuldades que a gente tem na vida, né, eu trago para mim, assim, até essa frase eu acho que já tem em outros lugares, a vida não está nem aí para o teu planejamento. Ela acontece. Queira tu ou queira não, ela acontece. E muitas vezes a gente se pega planejando demais na vida. E aí a gente não chega lá, a gente é frustrado. Então tu tem que estar muito preparado. Porque o poço não tem fundo, não. Sempre. As dificuldades, tu vai ficando mais velho, vão acontecendo, tu vai ficando mais velhinho e tudo mais. A gente sabe disso. Tu perde pessoas importantes na tua vida. Tudo isso, né? Mas isso não é eu não estou dizendo uma tristeza, eu estou dizendo que isso acontece. Esse é o processo. É o processo, e tu tem que os estoicos falam muito disso. Tu tem que ser, olha, é o amor fati. Tu tem que aceitar a tua vida que passa ali. Tu tem que ter amor. Então, quem é o Nilson, então todo nesse processo eu digo que eu ainda tenho muito do que eu vivi. Eu sou um estagiário ainda. Eu sou um aprendiz ainda. E que coisa boa que eu ainda tenho isso dentro de mim, de estar aberto sempre a ser estagiário e aprendiz. Quero sim, nas dificuldades, nas coisas boas, continuar ainda aprendendo. Todos os dias, quando sento com meus filhos, sei que aprendo alguma coisa. Todas as dificuldades que eu passo, eu aprendo alguma coisa. Então, eu acho que hoje eu me vejo isso. Sou um estagiário, um aprendiz, e isso é o meu sentido talvez maior, de sempre aprender e fazer o bem para as pessoas. Que legal. É isso aí, mais ou menos. Que demais, Nilson. Que Que demais. bom, né? E que história, que bom que tu trouxe para compartilhar conosco, não só um pouquinho da tua história, né? Mas principalmente essas ações de poder tocar as pessoas de uma forma diferente, né? Os próprios aplicativos que tu construiu, que tu conseguiu
Eu acho que tu transformou um pouco da tua história, né, na construção Tu de foi dois aplicativos. proativo, porque tu não só tá contando uma história, mas tu tá atuando nela. Não, Tu tá, de tu fato, fazendo diferença na tua própria história, isso né? é muito bom, isso é muito bom, porque tu viveu isso na pele. Tu não é alguém que disse assim, vamos fazer um adoto. Não, aconteceu, segue na tua vida, e tu tá tentando transformar de alguma forma tudo que tá acontecendo na tua vida. Então isso é muito legal. Eu sou um eterno devedor. As pessoas muitas vezes me dizem, que legal isso e tal, e coisa. Eu digo, sim, é legal, mas eu devo muito, porque a felicidade que eu tenho de ter 2 filhos como eu tenho, e como vieram, e como é a história, como a gente fez, não tem preço, não tem nada que eu faço que pague isso, né? A baixinha lá de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão dizer, não tem como pagar isso, porque é o maior ensinamento, a maior coisa, a gente é o eterno devedor. A gente todos os dias se olha e diz, a gente vê ela dança, ela se maquia na nossa frente, e dança e rebola, e a gente só se olha e diz, como é que pode? Essa é a frase, como pode? Não tem como explicar, não tem nem como traduzir o que a gente sente quando a gente vê ela se rebolando toda maquiada, né? Demais. É incrível. E assim, que experiência que transforma a vida da gente, né? Total. Eu não tenho a experiência da adoção, mas eu tenho a experiência de escolher amar também, né? Uma pessoa que veio da origem da família do Rodrigo anterior, e, enfim, eu tenho uma enteada. Então, eu fico pensando e projetando, assim, imaginando como que é a extensão de tudo isso, né? Posso te ajudar? Claro. Aprendi com o Marcos Piangers, tá? Uma parte assim na realidade, vocês dois, vocês adotaram. Porque quando a gente adota, é quando a gente tem amor. Exato. Quando a gente cuida. É isso. Quando a gente dá carinho. É isso. Isso é adoção. Então, vocês, na realidade, adotaram. Se vocês vão lá num carnal da vida e tudo, lá para trás ele conta, né? Ele é um historiador, ele conta que as mães espartanas e outras não tinham amor pelo filho e tal, tinham só os filhos ali, ia para a guerra, ia não sei o que e tal, e outras histórias que ele conta, não sei direito, mas é mais ou menos isso. Então vocês adotaram. Todo aquele que... E eu aprendi isso porque o Marcos Piangers, ele fez uma historinha para o livro que eu vou deixar aqui para vocês, né? Opa! Que demais! E que o livrinho aqui, logo no início, ele fez uma história para nós. Eu pedi para ele e ele fez, né? E a história dele tá aqui, ele, né? Que legal. Que demais! E aí ele fez aqui adotivos. E aí ele diz assim, eu tive um pai, mas ele não me adotou. Olha só. A história dele é uma história... linda, linda. Simples assim, né? Simples assim, quer dizer, eu tive um pai biológico, mas ele não me adotou. Então, o que a gente faz, te ajudando, na realidade, tem a experiência da adoção. É só uma questão da gente ter um ponto de vista diferente do que a gente faz. E, sem dúvida, eu saio daqui dessa nossa conversa com outra perspectiva sobre a minha própria filha. Né? Então, independente da Rafa, que eu escolhi amar e respeito, né, a condição dela, e às vezes eu digo as nossas filhas, né, porque não tenho como não trazer ela para o meu contexto, porque ela não deixa de ser minha filha também. E ela tem uma mãe que ama ela tem uma mãe super presente, super né? E eu tento respeitar muito isso, assim, né? Mas de toda forma, eu não tenho como no sentimento não incorporar ela e invadir ela, um pouco da figura materna real que ela tem, que ela vive, graças a Deus, porque eu também tenho sentimento por ela. E o mesmo, da mesma forma, tudo que eu desejo para Antonella, eu desejo para Rafa. Só que, de certa forma, hoje a minha maior lição é essa, de ter caído uma ficha super simples de que realmente eu poderia ter tido a Antonella e por qualquer razão não adotá-la de fato, né? É isso mesmo. Demais. E é isso. Isso. Muitos casais hoje, né, que se separam e tudo mais, muitas vezes eu vejo uns amigos meus chegarem para mim e dizerem, olha,
eu tenho uma enteada, não sei o que e tal, eu adoro ela, periri, pororô. Eu digo, mas tu adotou ela. Porque é uma adoção também, né? Queira ou não queira, é uma adoção. Porque se tu tem o cuidado com ela, se tu tem o amor por ela, se tu te importa com ela e tudo mais, é uma adoção. Não, É verdade. tu não está disputando com outra pessoa, porque o amor a gente não disputa. Quanto mais amor, quanto mais a gente tiver, melhor. Então é sim uma adoção que a gente tem, né? Que ensinamento. O livro, ele, como eu disse para vocês, foi transcrito, né? O Adotar 2, que eu contei para vocês, está aqui a historinha também de quando a mão do pai, que eu chamo, né? Que é a historinha da bicicleta, né? Que eu digo que ele falava para mim que teve uma hora que eu larguei a mão da bicicleta e ele andou. Eu disse, e ele estava no carro e me perguntou, e eu disse assim, filho, que legal que tu conseguiu e tal, e coisa. Ele disse, sabe por que eu consegui, pai? Eu digo, tu conseguiu porque tu é bom, tu é craque, tu conseguiu ali andar e tal. Não, pai, é que eu ficava imaginando que a tua mão estava me segurando e me levando. Ai, Senhor. E aí eu pensei assim, cara, quantas vezes a gente pensa na vida que tem alguém... uma mão ali te segurando e te levando. Que talvez seja do pai e da mãe da gente até hoje, né? Então a gente Até pode hoje. fazer. Pegadas na areia. Pegadas na areia, boa. Então tem aqui as historinhas, né? Aí tem de namoro deles e tudo mais. E tem uma parte que eu gosto muito de mostrar aqui, que é, na época deles, a cartinha deles, né? Que é uma família para eles, amor. né? Não, eu preciso mostrar isso, Jorge. Como é que a gente vira pra câmera, dá um zoom. A historinha do Batatinha, né? Tá louco. E tu pode ver, se tu folhear, tu vai ver a historinha do Preto aí, o Batatinha mais novo, né? Não sei se fica anterior ou posterior. Depois. A cartinha. Depois. Podem ver que é mais retinha, mais porque ele tinha 8 anos, por aí, mais ou menos, né? E aí depois tem alguma coisa sobre... Tem a doutora Sinara falando sobre adoção e depois é como fazer uma adoção, os primeiros passos, né? Que demais. E aí, se eu puder também fazer aqui para vocês, depois eu posso mandar para vocês, a casa de acolhida dos meus filhos, né? Onde eles nasceram para nós, lá, né? Como família, ela sempre está pedindo alguma coisa, Então... eu posso passar depois para vocês. Sem dúvida. E quem desejar, inclusive até do livrinho mesmo, pode me pedir que eu passo o livro e dou a conta corrente da casa de acolhida e a pessoa bota quanto quiser lá. Não, ajudando já está ok. Não passa nada por mim, nem é isso que eu desejo. É lá para a casa de acolhida direto que vai. E eles estão sempre necessitados, é claro, né? Que bacana. Então tá aí, vocês vão gostar, é para as crianças também lerem. Eu com certeza vou ler isso aqui com ela. Lê com ela que tu vai gostar. Porque eu vou contar a historinha para ela daqui, porque eu acho que é demais. Isso, e até os apelidos que a gente deu ficou muito legal, né? Porque na época eu não queria botar o nome deles e tudo nas mídias que a gente tava lá, Facebook e tudo. Aí a gente botou Preto e Batatinha e ficou bem legal. Papai sabe tudo. A gente sabe que não sabe nada, né? Isso, a gente tá aqui aprendendo com eles. Não, a primeira namoradinha dele, a ex-esposa ficou louca pela, né? Que estava já dividindo o amor, o futebolzinho com eles. Quando eu ia lá, olhava eles, queria que ele fizesse gol de qualquer maneira e o treinador... nunca mais esqueci, botava no banco ele ao invés de botar para jogar, né? Pô, meu filho era um craque, era o Messi, Como era um assim? Cristiano Tá Ronaldo banco? e o cara botando no banco. Brincadeira isso, né? Nilson, que demais. Essa pergunta aqui vai ser para ti depois. Mamãe, o que é motel? Isso aqui eu não quero nem saber. Pode deixar que eu respondo. Eu adoro umas perguntinhas. Nilson, que demais. Muito, muito obrigado. Com certeza eu vou ler aqui e vou fazer alguns cortes ainda pra gente colocar junto isso aqui. E traz aí sempre aquilo que a gente conversa aqui. Olha, tem muito aí de liderança, tem muito Nilson, de equipe, de gestão, de tudo. A gente, na realidade, como acho que foi tu, né, Manu, que disse que
uma pessoa ir para o trabalho sendo só uma pessoa no trabalho e deixando Não a pessoa existe em isso, casa. né? Não Eu existe, coloco o mas crachá. a gente já sabe. A gente fala muito isso aí Não no caso, tem né, Manu? como. Que a gente chega. Nem não, queremos isso. Não tem como tu chegar no trabalho, larga o crachá da vida pessoal e pega o crachá da vida profissional. Não existe. Tu é o mesmo em Mas casa. durante e lá. muito Tu tempo a tenta gente foi ensinado a fazer É, isso, né? Foi. E por Aqui isso tu que tem eu que ser assim. aproveito aqui o canal para dizer, para quem está se formando ainda, para quem está iniciando principalmente, não é assim mais que funciona, né? Cada vez mais a gente quer a Não, aí naturalidade, quer nunca conhecer foi, as pessoas né? em Vamos lá, essência, né? Vamos derrubar isso, né? Mas nunca foi. Nós exato. fomos ensinados, não deveria mas nunca ter foi. sido, mas enfim. Esse é o ponto. Desafios da vida. Que Nilson, lindo. muito obrigado. Que legal. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da tua Por estar história aqui conosco. conosco por estar nessa aqui conosco. quarta-feira à agradeço, noite. maravilhoso. Podia tá, estar com os guris, tá aqui com a gente. Podia Mas eu podia tô- estar com os guris secando meu time, né? Os dois são. Tu vê que o preto, que eu contei a história que me trouxe do Grêmio, hoje ele é coloradíssimo. Amado. Com certeza, com Querido. O certeza. importante é que a criança tenha um bom coração, né? Que tá Mas- sendo bem formado. Oh, Muito mas bem. Se eu puder deixar aqui um recado Por aqui, favor. Mas era Uma mensagem. Assim, ó, a gente ia perguntar, porque normalmente a gente faz o seguinte, tá, Nilson? A gente fala assim, ó, que mensagem tu quer deixar? Não é nem Eu não pra sei cá, nem é se é pro isso que mundo. tu queres, ou mas se é uma mensagem, ou se é um recado, o que tu quer falar. Aproveitar o microfone. Aproveita aqui e fala. A gente quer chegar no maior número de pessoas possíveis para receber esse aprendizado. Transmita. cada fase da vida da gente, né? A gente tem as lições, né? Eu acho que essa fase minha do sessentão aí, né? Até, né, eu nem me sinto com Tá isso. muito Nem bem, né? aparenta. só pra te dizer, tá Eu muito te bem. disse antes, mas eu vou dizer, é o vinho, né? O vinho Graças a faz bem Deus, pra tamo no gente caminho, isso, mano. né? Uma tacinha de vinho e tal, É faz isso aí. bem. Mas até olhando ali para a câmera, se eu puder dizer para as Por pessoas favor. ali, Isso aí. como eu disse aqui, a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Então, se a gente tiver que abraçar aquilo que é de bom, dar beijo, os amigos, o amor, o carinho, fazer do bem, não fica pensando de fazer amanhã. A gente é desse tamanho. Se tu olhar a Terra, bem distante, ó, ele não é nadinha. E a gente está ali dentro. Então, por favor, faz o bem. Tu vai se sentir bem e as pessoas que estão ao teu redor também. Não deixa para amanhã, não. Muitas vezes a gente fica, eu vou fazer amanhã, eu tenho que fazer outra coisa mais importante. Não, o mais importante é tu fazer o bem para as pessoas. Então, abraça. Vocês têm muito amor entre vocês. Olha, isso é muito bom. Aproveitem. A vida passa muito rápido. Como já dizia um arquiteto, Oscar Niemeyer, é um sopro a vida. Então aproveita cada momentinho. Um dia é uma vida. Isso aqui foi uma vida. Uma parte da nossa vida que vai ficar marcado para sempre. Então faça o bem. É bom. Legal. Que demais. Muito que demais. obrigada. E não deixa de tomar um vinho É também. isso aí, viu? Muito bom. Nilson, mais uma vez a gente só tem que te agradecer de coração mesmo por tu ter dividido um pouquinho da tua história conosco aqui, tá? Nessa noite aqui para nós que tá sendo de muito aprendizado, né, amor? Reflexão. Reflexões lição, importantíssimas. Eu te confesso que a Conexão, né? cada episódio eu e ela que aprendemos muito. Nossa. E hoje eu posso dizer que a gente aprendeu muito contigo. E eu pode ter certeza que a forma que a gente vê algumas coisas já começa a trabalhar aqui e aqui dentro. A partir do que a gente ouviu de ti aqui hoje. E eu tenho que agradecer muito, mas muito o canal de vocês aí, porque eu tenho certeza, como vocês estão botando amor, energia, carinho aqui, tem um propósito muito lindo, muito bacana, com certeza. Vocês vão colher bastante frutos nessa. Também quero deixar um abração ali, né? O Jorge Pro Jorge ali. Obrigadão, Jorge. Jorge, ele tem coraçãozinho aqui. Apesar dele falar que eu Dele não ficar sou quietinho. muito bonito, né? Mas tudo bem, né, Jorge? Eu não tenho barriga, é tudo coração. Que bacana. Que bom, que bom.
Nilson, Obrigadão. mais uma vez, obrigado, né, amor? Obrigada, Obrigado por seja estar aqui muito conosco. bem-vindo sempre na nossa casinha. A gente está começando, mas com muita vontade de fazer o negócio dar certo. Então, eu tenho certeza que com pessoas assim, com histórias como a tua, vai com certeza nos ajudar a tocar outros corações, chegar em mais casinhas, fazer com que as pessoas possam se entender um pouco no mundo e serem mais felizes. E assim ajudarem outras pessoas também a serem mais felizes, que eu acho que é um ciclo virtuoso. E né? tem muita gente boa para fazer até bem mais do que nós, tenho Sem certeza. dúvida. Vamos achar Não essas tenho pessoas. dúvida. Eu ajudo. Lembrando Vamos fazer só, um então, brinde. e só Não se lembrando, brinda de taça não se brinda de vazia. taça vazia, e Isso. só lembrando que tem 2 aplicativos, o Adoção e tem um Adote Amanhã. Adote Certo. um amanhã. Isso, adote Isso aí, um amanhã. Adote um Amanhã. Além disso, tem esse livro maravilhoso, de novo, que eu com certeza vou ler, Paz de Coração. E não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, porque tem muito conteúdo bacana e esse aqui com certeza vai estar em breve disponível já aí e com todas as informações aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza? Tudo pela corrente do bem. Vamos. Exatamente. Ah, E essa se a parte eu intenção é boa, foca e vai. foca e vai. Gostei. Obrigado. Até a próxima. Olhando pra cá. Ali. Beijo. Até mais. Beijão.